Oi, pessoal! Hoje vamos recapitular uma história chamada Os Santificados Retornam ao Imperador, parte 1. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda bastante. Aproveitem a história. Tudo começa com os personagens principais de pé, lado a lado. Ambos ainda não foram nomeados. O homem, com vestes reais e cabelo loiro, coloca as mãos sobre os ombros da mulher. Ele a tranquiliza, dizendo que pode cuidar de tudo. A mulher, com cabelos vermelhos e um véu fino sobre a cabeça, olha para ele com olhos preocupados. Parece que os dois estão em um processo de avaliação sobre a menina. Um homem se aproxima para anunciar que Riella Brunette, a protagonista, é realmente uma descendente de Anto e uma forte candidata à alta protetora, a mais elevada forma de uma santinha. Essa notícia deixa a multidão reunida para a avaliação em frenesi. Alguns tentam louvar seu Deus por essa bênção que chegou. Outros dizem que essa bênção pertence ao templo. Muitos tentam comprar Riella com gritos sobre ouro e riquezas. Outro homem se destaca da massa de pessoas. Ele lembra confiantemente o resto do acordo da Aliança Continental, no qual cada membro da aliança deve co-own uma alta protetora. Mas antes que o homem possa terminar sua afirmação, uma espada, brandida pelo homem que está com Riella, atinge seu pescoço. A multidão entra em pânico enquanto o assassino os critica por usarem um tratado inútil e por verem Riella como um objeto. Então é revelado que ele é da realeza. Depois de ser repreendido pelo sacerdote no templo central, seguro de sua afirmação em seu império, Herr Han Linhart von Wilsbach anuncia que Riella é somente sua. Ele envia um aviso a todos que vieram por Riella e a segura em seus braços. A sensação familiar do toque dele faz Riella relembrar seu primeiro encontro. Naquela época, Riella fazia parte de um grupo de mercenários. Ela estava ocupada naquele dia escolhendo um lindo vestido para seu amado, Fabian. Ao fazer isso, ela irritou levemente seus companheiros Hank, que a acolheu, e Carl. Aparentemente, Fabian tinha prometido que se casariam após esse trabalho. Depois de ter economizado o suficiente para isso, todos se posicionaram animadamente assim que a carruagem do cliente chegou. Riella se aproximou da carruagem e viu Fabian pela primeira vez. Porém, o clima mudou quando a cliente apareceu. Era a princesa Greta. Riella se perguntou por que Fabian havia dito que eram apenas amigos próximos. Ela ficou admirada ao ver como ele e a princesa pareciam próximos também. No entanto, suas dúvidas foram dissipadas quando Fabian voltou e lhe deu uma rosa, Vivian, como havia prometido. Mas tudo isso parecia em vão. Durante o jantar, ficou bem implícito que a princesa e Fabian eram mais do que amigos. Riella ponderou se deveria compartilhar a promessa de Fabian de se casar com ela, mas a tosse dele foi o suficiente para sinalizar que não. À medida que a festa continuava, Fabian e a princesa desapareceram. Temendo o pior, Riella os seguiu e encontrou os dois se beijando. Fabian ficou chocado, mas a princesa sorriu de maneira maliciosa antes de deixar os dois a sós. Foi revelado que todos sabiam do noivado de Fabian com a princesa. Eles reprovaram Riella por fazer cena. Mais tarde, um Herr Han bêbado observou Riella andando sem rumo enquanto chorava perto da água. Ele a ouviu pular, tentando se afogar, e pensou que isso não era da sua conta. Mas ele a salvou, acreditando que era o único que tinha permissão para sofrer nesta vida. Herr Han emergiu das águas com Riella ao seu lado. Ele disse que ela ainda estava respirando, e pediu um cobertor para a multidão, mas ninguém se mexeu. Parecia que eles estavam receosos de Riella porque não a conheciam. No entanto, um homem se adiantou da multidão, afirmando ser o irmão de Riella. Ele expressou gratidão a Herr Han e correu para o lado de Riella. Ao fazer isso, a mão de Herr Han esbarrou na dele, e ele pôde ouvir seus pensamentos maliciosos. Parecia que Herr Han tinha uma habilidade mágica peculiar. De qualquer forma, usando essa habilidade, ele agora sabia que o homem estava mentindo. Além disso, ele estava planejando sequestrar e vender Riella para um bordel. Naturalmente, Herr Han o desafiou, perguntando qual era o verdadeiro nome de Riella. Embora ele mesmo não soubesse, o sequestrador falhou no teste de Herr Han, e as pessoas começaram a perceber. Ele não é o irmão da vítima. Herr Han aproveita a confusão e seu conhecimento sobre a verdadeira intenção do sequestrador para ameaçá-lo. Isso o assusta. Então, tudo que Herr Han consegue pensar é em como Ashton vai ficar chocado com o que ele fez. Quem é Ashton, afinal? O próximo passo de Herr Han é ir a uma pousada. Ele joga um saco de ouro na frente do dono da pousada. O dono da pousada inicialmente não o reconhece, mas quando o reconhece, ele atende ao pedido de Herr Han por roupas extra e ninguém mais perto do quarto deles. Herr Han ainda questiona suas ações. Quando Riella acorda levemente, ela pede para ele não ir porque tem medo de ficar sozinha. Quando ela toca a mão de Herr Han, chamando pelo nome de Fabian, visões de sua vida com Fabian inundam sua mente, chocando Herr Han
Herhan. Ele se pergunta se ela é uma bruxa, mas ela adormece novamente. Herhan admite que nunca viu alucinações tão vívidas. Pela manhã, Riela acorda. Ela fica chocada por ainda estar viva e quente após o que fez. Ela vê Herhan dormindo, mas decide sair mesmo assim, incerta se deve agradecê-lo ou ficar brava por tê-la salvado. Meses se passam. Riela se sente um pouco feliz trabalhando em um bar no Vale Sul do Reino Riolta. No entanto, sua paz é quebrada quando soldados chegam atrás dela, prendendo-a por tentativa de assassinato do imperador. Sua mente vai imediatamente para Fabian e sua família mercenária. As dúvidas a assombram novamente. Ela anseia que Fabian a salve, mas enquanto está na masmorra, descobre que as pessoas que a acusaram foram recompensadas e libertadas. A princesa Greta e seu pai do reino Ryoka recebem o jovem imperador de Elschweik, Herhan. Parece que os dois estão tramando algo, mas Herhan não se importa com os elogios deles, especialmente com Greta. Ele pede para que lhe digam o que vão oferecer. Greta manda que Riela seja arrastada até eles da masmorra. O pai de Greta está apreensivo que Herhan mate a prisioneira na frente da multidão, mas é isso que Greta quer. Herhan saca sua espada, mas seus olhos se arregalam ao reconhecer Riela. Ela estava acolhendo seu fim que tanto deseja. O imperador pede para Riela levantar a cabeça. Ele repete sua ordem de forma ameaçadora. Quando ela não responde muito aos murmúrios da multidão, dizem que Herhan desapareceu por 10 anos como príncipe herdeiro. Ele só voltou para assumir o trono pacificamente. Contudo, muitos sabem que sua ascensão tranquila foi marcada por um massacre. Por isso, muitos esperam que o imperador decapite um prisioneiro. Porém, Herhan apenas menciona quão magra Riela está. Isso causa espanto na multidão e também em Greta. Eles se perguntam por que ele está mostrando preocupação com uma prisioneira. Medrosa com a mudança de clima, ela fez alguém apresentar o relatório sobre o crime de Riela. Mas antes que ele pudesse terminar, Herhan balança sua espada para cortar os papéis que estava segurando. Ele diz que tinha perguntado a Riela, não a ele. A preocupação de Greta aumenta. Ela se pergunta se o imperador descobriu seu plano. Nesse momento, Riela desmaia enquanto Greta continua pensando se Herhan sabe do seu plano. O próprio imperador se aproxima de Riela. Ele a levanta com carinho. Depois, revela-se que Ashian e Herhan tinham um plano formal para assumir a investigação. No entanto, Herhan decidiu prender o suposto assassino ele mesmo, que é o que Ashian está reclamando. Ashian é amigo do imperador e capitão da sua guarda. Herhan, com calma, diz que é a família real do reino Ryota que está ansiosa para finalizar essa investigação. Ashian teve que concordar que ele realmente conseguiu fazê-los entrar em pânico. Porém, ele é pego de surpresa quando Herhan pergunta sobre Riela. Ashian sabe que o plano não é verdade. Quando Herhan descobre que ela está na enfermaria, ele ordena que Ashian fique com ela, até mesmo durma, e coma no mesmo quarto que ela. Um horrorizado Ashian concorda relutantemente. Enquanto isso, um guarda informa a Greta que um investigador do imperador está ficando com a prisioneira. Isso significa que não podem se livrar dela discretamente. Embora Greta negue ter dado tal ordem, ela começa a morder os dedos, ansiosa por ter sido descoberta. Apesar de se preocupar com as testemunhas, ela se lembra de Fabian. Voltando para Riela, os homens do imperador descobrem que ela continua sem responder. Apesar de já terem acordado Ashian e Sir Carnell, eles discutem sobre o que fazer. No entanto, nem ameaçar nem persuadir ela funciona. Herhan menciona como não consegue acreditar que ela não o reconhece, embora tente bancar o seguro. Ashkan, o gato bonito, se pergunta se Herhan e Riela já se encontraram antes. Com essa lógica, Herhan diz que vai ver a prisioneira pela suposta primeira vez. No caminho, ele nota que até a equipe médica participa dos rumores. Mesmo assim, ele chama Riela, dizendo que não há desculpa para não reconhecê-lo. Ela ainda não responde. Então ele levanta o queixo dela, aproximando seus rostos. Herhan passa o polegar nos lábios de Riela e prova a substância ali. Seu rosto se aperta ao reconhecer e deduzir o truque barato da família real Ryota. Mas o que poderia ser? O imperador aparece com um semblante sério após sua visita à prisioneira. Isso se torna o assunto de fofoca para a maioria. De repente, ele chama o camareiro para organizar um banquete para o rei e a princesa. Embora o camareiro veja isso como um movimento positivo, Harun confidencia a Ashian que sabe que Riela foi envenenada com as toxinas Clardy. Eles conhecem bem isso, pois já capturaram prisioneiros com os mesmos sintomas antes. Durante o banquete, o rei, pai de Greta, fica tão honrado e feliz com o convite. Enquanto ele e Harhan trocam cortesias,
Greta se pergunta por que o imperador os chamou quando havia ignorado seus convites. Ela também pensa que talvez ele tenha desistido de Riela, já que Harhan não mencionou isso durante a refeição. No entanto, quando os dois se encaram, Greta sente o olhar de Harhan, fazendo-a engasgar com a bebida. Seu desconforto é a desculpa perfeita para Harhan pedir que lhe sirvam chá. Greta se sente animada ao tomar um gole, fazendo com que seu pai também queira um. Harhan revela que foi feito com a toxina Clary. Greta se contorce de nojo, muito para o descontentamento de seu pai. Ele permanece totalmente alheio, enquanto Harhan explica como a toxina funciona. O rei não percebe que o imperador descobriu o plano de Greta e que ele já sabia desde o início. Assim, Harhan se levanta e propõe encerrar a questão. Riela imediatamente. Ambos os governantes estão agora presentes. O rei pensou em matar Riela em vez disso. Harhan pediu que a vida de Riela se tornasse responsabilidade do seu reino. Ele até provocativamente perguntou a Greta se ela concordava com a proposta. Uau! A inteligência de Harhan é um sopro de ar fresco para esses tipos de personagens. Enquanto isso, tudo que Greta conseguia pensar era o que poderia ser tão especial em Riela. Além do interesse inexplicável de Harhan por ela, Fabian até implorou pela vida de Riela. Embora ela tenha mentido para ele sobre sua segurança também, desde que Harhan essencialmente a pegou em um checkmate, Greta teve que concordar. Mesmo assim, ela jurou vingança pela sua humilhação. Harhan e seus homens conversaram sobre a condição de Riela. Parece que a pobre garota estava recebendo veneno regularmente durante seu cativeiro. Eles têm um antídoto, mas Ashiong afirma responsabilidade pelo estado atual da mulher. Ele é quem ordenou que não houvesse estranhos, tornando o curandeiro real de Ryota o único que poderia ter administrado o veneno. Perhan ignorou isso, sabendo que Cláudia é difícil de detectar. Provavelmente, os suspeitos não esperavam que eles os tivessem descoberto. Cláudia, em doses grandes, também poderia matar. Então, eles planejavam acabar com a vida de Riela também. O rosto de Perhan ficou sério ao ouvir isso. Ele também se lembra do primeiro encontro deles, onde ela teria morrido se não fosse por ele. Ao contrário dele, ela permaneceu naquele estado deprimido e infeliz da vida. Ele nota como ela ainda está atormentada e tenta tocar seu rosto, mas ele se controla e ordena que a saúde de Riela seja a prioridade máxima para seu povo, não importa quanto tempo leve. Ashiong ficou em silêncio diante das ordens do imperador. Assim que eles saem, ele não consegue mais resistir e pergunta se seu amigo Harhan já tinha algo com Riela que ele não sabia. Ele baseia tudo isso no aparente cuidado de Harhan por uma prisioneira. Ele até provoca Harhan por isso. Harhan só consegue sorrir para a intuição de seu amigo. Mesmo assim, ele decide mudar de assunto para suas dores de cabeça cada vez mais recorrentes, acompanhadas por vozes em sua cabeça, fazendo Ashiong se preocupar e esquecer suas perguntas. Harhan ri. Ele consegue a reação que queria de seu confidente de confiança. Enquanto isso, Riela sonha com Fabian novamente. Ela se lembra da infância deles, até a traição dele por causa da princesa Greta. Ela implora para que ele fique e nunca a deixe. Mas tudo isso é em vão. Ela recorda o rosto de Harhan e pede para Fabian salvá-la antes de acordar. Um médico anota e avisa sobre os efeitos do veneno diminuindo. Riela salta da cama, tentando juntar algumas palavras. Ela corre para a mesa, mas acaba caindo. As pessoas se apressam ao redor dela. Ela pega papel e caneta. Antes que os outros possam impedi-la, ela já escreveu algo. Harhan entra no quarto. Os homens do imperador lhe entregam a nota dela. Harhan lê. É o pedido de Riela para ser salva. Harhan pergunta de forma direta por que ele deveria fazer isso. Ele diz que, embora saibam que Riela foi incriminada, não sabem se ela é realmente inocente. Ele questiona por que deveria ajudá-la. Riela só consegue pensar em sua resposta. Então, ele muda a pergunta. Pergunta se ela vai fugir de novo se ele ajudar desta vez. Riela se vira para encará-lo. Através dos olhos dele, ela vê que a arrogância anterior dele era apenas porque ele a desprezava por não reconhecê-lo. Ele pergunta como ela vai retribuir por toda a ajuda que ele deu. Sorrindo, Harhan diz que vai esperar pela resposta dela quando ela estiver melhor. Ele pede para Bill e Carnel cuidarem dela. Enquanto isso, o reino de Rialta está agitado com rumores sobre Harhan aparentemente se apaixonando pela prisioneira. Ninguém pode entrar na ala do castelo onde residem o imperador e seus homens. Eles até ouviram que o agente de Harhan visitou uma costureira para fazer vestidos dos melhores materiais. Greta escuta isso e sua dama de companhia pergunta se ela gostaria de voltar ao castelo. No entanto, uma Greta rancorosa responde que vai enfrentar quem arruinou seu sagrado e precioso castelo. A Xion revela que os rumores sobre Harhan e Riela estão rapidamente ganhando força. Alguns dizem que o imperador é um romântico. Outros sugerem que é um amor tempestuoso entre uma assassina e seu alvo. Harhan vê o lado engraçado disso e ri, mas a Xian está genuinamente preocupado.
Ele repreende seu imperador por causa disso. No entanto, Han não vê o lado sério dessa discussão. Ele também não se importa. Xian fica com uma única opção: perguntar diretamente à mulher. Contudo, ele achar conversar com Riela muito difícil por outra razão. Ela parece ser fofoqueira, e Xian acaba respondendo perguntas em vez de fazê-las. Finalmente, ele a interrompe. Pergunta-se como alguém tão silenciosa antes se tornou tão falante. Na verdade, Xian pensa que enquanto Han está fazendo o jogo duro, Riela é um pouco cabeçuda. Então, ele deixa pra lá. Enquanto isso, Riela se recupera cada vez mais. Porém, ela se sente ansiosa. Pergunta-se por que recebe um tratamento tão bom em relação à medicina, comida e até roupas. Ela sabe que os outros também pensam assim. Riela então pensa nas intenções do imperador, querendo saber pelo menos onde ele está. Riela anda sozinha pelo corredor até eventualmente se encontrar na presença do imperador. Eles fazem contato visual, mas Han desvia o olhar após um momento. Isso deixa Riela pensando que está indecisa em cumprimentá-lo formalmente. No entanto, ele pede que ela se sente com ele. Ele até pede que ela se aproxime mais quando ela se senta mais longe. Enquanto ela se pergunta o que fazer, ele pergunta se ela tem algo a dizer a ele. Finalmente, ela pergunta o que ele quer, no sentido de que ela atuará como uma criada e conseguirá isso. Quando perguntada o que queria dizer, Riela responde que ainda não tem uma resposta para as perguntas de Han sobre como vai retribuí-lo, já que ele tem tudo. Agora, ela faz questão de ser uma arma política contra a família real do reino Ryota. Embora isso seja parcialmente verdade, Han detesta a percepção dela de ser tratada como um objeto. Ele se pergunta por que está tão chateado. Ele diz que não precisa necessariamente do testemunho dela. Na verdade, ele não a aceitou por causa da ajuda que ela pode oferecer. Infelizmente, Riela interpreta isso de forma errada, como se não fosse boa o suficiente para ele nem mesmo a usar como objeto. É exatamente por isso que suas mãos se sentem irritadas. Ela começa a achar que ultrapassou os limites e pede desculpas por até oferecer sua ajuda. Han, por outro lado, está tão chateado que Riela se sente derrotada na vida, se perguntando o que a fez ser assim. Ele sai abruptamente. Está genuinamente preocupado, mas tudo saiu errado de qualquer forma. Xian vê Han em seu quarto, depois de acompanhar Riela. O imperador pede sua mão, querendo ler seus pensamentos. Xian, mesmo em sua mente, ainda está reclamando do amigo. Ele pergunta por que Han não usou seus poderes em Riela. O último revela que seus poderes especiais não funcionam com ela. Isso deixa Han se perguntando por que está frustrado quando não consegue fazer isso com Riela. Riela está deitada em sua cama, se afundando na autopiedade. Ela pensa que esperava esse tipo de tratamento. Afinal, Fabian a encontrou. Sua família a abandonou facilmente. Ela não vê razão para que o imperador do El Shivaik seja gentil com ela, mas ele é. Então, ela está determinada a fazer algo por ele também. Na noite seguinte, ela se encontra procurando por ele. É recebida pelos guardas em seus quartos, que não a deixam entrar com autoridade. Riela tenta argumentar, mas na verdade, ela não precisava, já que Xian intervém em seu lugar. Ele baseia suas ações na interação entre Han e Riela de ontem. Será que Xian ganhou o prêmio de melhor coringa? De qualquer forma, ele diz a Riela para procurar o imperador em seu escritório. Ela faz exatamente isso, mas ele não responde, o que a leva a pensar que ele não quer que ela esteja lá. Quando ela olha pela fresta da porta, encontra Han desmaiado no chão. Ela tenta chamar por ajuda, mas sua voz não consegue chegar ao exterior, pois ainda está fraca da recuperação. Então, Riela decide que fará o que puder. Isso significa ficar ao lado de Han. Ela conhece a sensação da solidão e não quer que ele sofra o que ela sofreu. Riela segura a mão do imperador enquanto promete que irá buscar ajuda. O imperador acorda e a puxa para perto, mas os guardas irrompem pensando que Riela fez algo de errado. Felizmente, Han esclarece a situação. Depois, ele é mandado a descansar, e Riela descobre que ele é propenso a convulsões como efeito colateral de seus poderes. Mas quando Xian descobre que Riela segurou a mão de Han durante seu ataque, ele fica em pânico. Oh, o que isso pode significar? Depois de ouvir que Riela toca nas mãos de Han, Xian pega a mão dela com raiva. Ele a repreende por fazer uma coisa assim. Han tenta rapidamente parar Xian, mas Xian não o ouve. Em vez disso, Xian diz a eles que não podem ignorar a reação de Riela. Eles precisam saber exatamente o que aconteceu para obter um diagnóstico adequado. Han então lança um olhar fulminante para Xian. Ele lhe diz que está culpando as pessoas erradas. Ele precisa acordar para a realidade. Após ouvir a voz fria de Han, Xian rapidamente pede desculpas a Riela por ter exagerado. Riela responde chocada que está tudo bem. Após ver a expressão preocupada de Xian, Riela percebe que deve ter piorado
piorado a condição de Herhan. Ela também descobre sobre as convulsões de Herhan. Isso chama a atenção de Riela. Herhan a instrui severamente sobre o que ela testemunhou hoje. Ela concorda rapidamente com ele. Ao deixar o quarto, ela percebe seu desejo de aliviar a dor de Herhan. Ela quer ser mais do que apenas um instrumento útil. Mais tarde, enquanto está sozinha em seu quarto, Perhan se lembra do incidente. Ele recorda como a voz dela soava como a luz do sol quebrando através de uma névoa terrível. Ele se lembra de como era calorosa, suficiente para expulsar a dor. Um anjo é como ele a pensou naquele momento. Na manhã seguinte, os servos correram para a cama de Riela. Eles a puxam, gritando para que ela se vista imediatamente. Ela tenta explicar a eles que pode haver um mal-entendido enquanto a vestem com um vestido elegante, mas é interrompida quando alguém anuncia a chegada de Herhan. Ao chegar diante dela, Herhan diz que ela pode perguntar o que quiser saber. Riela então aproveita a chance para perguntar se ele está se sentindo melhor. Após ouvir sua pergunta, Herhan parece desapontado. Isso o faz entrar em pânico, pensando que ela possa ter dito algo que o ofendeu. Ele apenas esperava algo mais. Herhan se aproxima de Riela mais de perto. Ele tenta perguntar a ela novamente se ela tem mais perguntas sobre os tópicos que lhe interessam. Ela então se lembra que ele prometeu que encontraria tempo para conversar com ela da última vez. Ela aproveita essa oportunidade e pergunta a Herhan se algum dia ela causasse mais problemas por causa do incidente de ontem. Han ainda está chocado com as perguntas dela. Riela, parecendo abatida, lhe conta que o que Ashan disse ontem ainda a incomoda. Ela acha que talvez as coisas tenham dado errado porque tocou nas mãos dele. Vendo como Riela está preocupada, Heron a tranquiliza dizendo que ele está perfeitamente bem. Não há nada com que ela deva se preocupar. Ele também acrescenta que, na verdade, ela o ajudou ontem. Isso faz o coração de Riela acelerar. Han então pergunta a Riela por que ela segura sua mão. Mesmo sendo o imperador, ela não precisa confortá-lo. Ela responde que também não sabe a razão de suas ações. Ele então começa a caminhar pela sala, olhando as janelas barricadas. Ele pergunta a ela quando foi a última vez que viu o sol. Ela tenta responder de forma habitual, se desculpando, mas ele sai de seu quarto um momento depois. Não muito depois, uma criada corre até ela e informa que Han ordena que ela se prepare para um passeio. Han está começando a se importar de verdade com Riela. Enquanto isso, na mansão, Greta e seu pai estão em pânico devido ao plano fracassado de matar Heron. Ambos começam a se preocupar, pois tentaram marcar uma audiência com o imperador após o incidente, mas foram recusados constantemente. Greta está perdendo a cabeça porque Han ignora descaradamente o pedido deles, mesmo morando em seu reino. Mesmo assim, ela está dividida sobre continuar a importuná-lo. Greta sabe que não pode irritá-lo mais após o que aconteceu no banquete. O pai de Greta começa a entrar em pânico e diz que precisam se desculpar e oferecer uma compensação antes que Han faça algo pior com eles. Ela então o lembra, irritada, que não há compensação que possam oferecer por tentarem assassinar o imperador. O pai a lembra que Han não era o imperador antes do incidente. Portanto, pode haver uma chance de que ele seja mais indulgente com eles. Greta novamente diz ao pai que é um plano estúpido. Ao ouvir isso, seu pai começa a culpá-la por ter contratado um mercenário insignificante e não a ouve quando recomenda que contratem um assassino habilidoso. Ela então defende Fabian com raiva contra seu pai e o lembra que Fabian o salvou quando recebeu a ordem de eliminar Han. Que o plano deles deveria ser sólido. No entanto, se o primeiro contratado no mercado negro desistiu logo de início, Greta realmente me irrita. Acorda, garota! Greta então se aproxima furiosamente de seu pai. Ela grita com ele, insistindo que Fabian está vivendo nas sombras por causa deles. Mesmo que ele não seja alguém que deveria viver longe da luz, ela diz de forma insultuosa ao pai que enquanto Fabian faz tudo, ele se esconde no fundo da sala. Ele está tremendo e ainda é um covarde, esperando ser salvo novamente. Enquanto isso, de volta ao palácio, Riela é conduzida ao jardim, onde Herhan a aguarda. Ao caminhar em direção a ele, percebe que é a primeira vez que vê o sol desde o plano de assassinato frustrado contra ele. Ela admite que desde que chegou ao palácio, a primavera sempre foi uma estação de dor, escuridão e medo para ela. Ao chegar ao pavilhão, Herhan estende a mão para ela. Ele para ao ver a corrente em suas mãos. Em seguida, ele repreende a guarda por pensar que ele parece um imperador tão patético a ponto de ser dominado por uma mulher que nem possui uma arma. Ele fita a guarda enquanto comanda que a solte. Depois disso, enquanto caminham, Riela agradece a Herhan por deixá-la andar sob o sol. Enquanto ainda fala, ele segura sua mão e diz que normalmente não faz perguntas, mas ela é uma exceção. E justo a tempo, seu lado romântico realmente está emergindo. Enquanto segura as mãos de Riela, Herhan não consegue ler sua mente. Ele se pergunta o que ela deve estar pensando por trás daqueles olhos vermelhos. Isso o deixa mais curioso sobre ela do que nunca. Enquanto Riela e Herhan caminham, Greta de repente chega aos jardins
e chama sua atenção. Ela se surpreende ao vê-los juntos. Ela fala sobre seu pedido de audiência com ele, mas não obtém resposta. O imperador, que evidentemente não está satisfeito com sua chegada, diz que o assunto a ser discutido deve ser urgente, já que ela até pisoteou as flores só para chegar rápido até eles. Greta ainda não desiste e continua a fazer charme para Herr, dizendo que está disposta a andar por qualquer terreno só para vê-lo. Herr rapidamente diz a ela que vai marcar uma reunião imediatamente. Greta então faz uma cara de surpresa ao ver Riella. Ela começa a apontar que Riella não a reconhece mais. Mudando de estratégia, ela diz a Herr que sua visita é porque quer falar com Riella. Herr então percebe que Riella está tremendo por causa da presença de Greta. Ele a squeeze suavemente pela mão. Por causa de suas ações, ela olha para ele e diz que está tudo bem. Então, ela percebe que ele parece mais irritado do que ela. Mesmo assim, sente seu calor, que a conforta. Ela sabe que cairia imediatamente sem isso. Assim, Riella olha corajosamente para Greta e responde que também tem algo que queria lhe dizer. No dia seguinte, as duas mulheres se encontram enquanto Greta espera no jardim por Riella. Uma das servos diz a ela que Riella deveria ser grata por ainda estar viva. Ela acrescenta que Riella é sem vergonha pela forma como falou com Greta na última reunião. Quando Riella chega ao jardim, Greta então finge estar feliz em vê-la novamente. Ela pede que todos saiam, já que quer falar com Riella a sós. Já sozinha, Greta começa a chorar enquanto diz a Riella que faz muito tempo que não conversam. Ela então começa a pedir desculpas e que se sente tão culpada pelo incidente. Ela tenta manipular Riella perguntando se ela sente raiva dela. Ouvindo isso, Riella já sabe que isso ia acontecer. Antes de encontrar Greta, ela conversou com Herr e a Xian. Eles a informaram que já sabiam que Riella era inocente. Eles estavam se preparando para fazer queixas internacionais oficiais contra a família Ryota. Enquanto Greta continua sua manipulação emocional, pergunta a Riella se, embora mereça ser punida, ela também acha que Fabian merece alguma punição. Riella então responde friamente que não quer falar sobre Fabian. Ela também diz que não se importa se Fabian morrer. Vai, garota, busque essa vingança! Ainda chocada pela afirmação de Riella, a princesa pergunta a Riella se ela realmente não se importa mais com Fabian. Quando Riella estava prestes a responder, Herr aparece atrás dela e se apoia na mesa, repetindo que Riella disse que não se importa. Ambas ficam surpresas com a aparição repentina de Herr. Greta tenta falar de forma calma. Ela pergunta o que o trouxe ao jardim. Ele informa que a conversa deles está se arrastando por muito tempo. Ele se lembra que há algo que precisa levar para o jardim. Ele revela um lenço e diz que pelo menos um deles acabaria chorando depois de ouvir isso. Greta soluça exageradamente enquanto pensa que o lenço é para ela. Ela pensa que Herr pode estar apenas apaixonado por Riella. No entanto, ele dará prioridade a ela, já que é uma princesa. O momento Lulu. Senhoras e senhores, sua esperança é esmagada quando Herr entrega o lenço a Riella. Ele diz que ficará feliz em fazê-lo se ela quiser que ele fique ao seu lado. Riella sorri para Herr. Ela diz a Greta que aceita seu pedido de desculpas. No entanto, ela vai fingir que não ouviu suas outras declarações. Ela então se retira com Herr. Ao chegar no quarto de Riella, ela pergunta a Herr se ele vai questioná-la sobre a conversa com Greta. Ele diz que está tudo bem antes de se despedir. Deitada em sua cama, Riella se lembra de Fabian. Ela começa a se lembrar de não se sentir culpada, porque a culpa é dele por ela estar nessa situação, afinal. Então ela se pergunta por que amou alguém como Fabian. Ela começa a adormecer. Sim, garota. Sua escolha de homens no passado é questionável. Após alguns minutos, Riella percebe que dormiu o dia todo. Assim, ela imediatamente vai até o quarto de Herr. Ao chegar em seu quarto, ela é recebida por um Herr lindo que está se preparando com os servos. Notando sua chegada, ele pergunta se ela precisa falar com ele com urgência. Ela rapidamente diz que não é urgente. Ao ouvir isso, Herr diz a Riella que eles podem conversar mais tarde no jantar de hoje à noite. No entanto, seu secretário hesita ao ouvir isso, porque ele tem muitas coisas planejadas para mais tarde. Mesmo sem se importar com a objeção de seu secretário, Herr se aproxima de Riella. Ele espera que ela possa lhe contar qualquer coisa que quiser durante o jantar. Ele diz que ela precisa cochilar até lá para parecer mais descansada. Por causa de suas ações de flerte repentinas, Riella não consegue parar de corar. Oh, Herr, seu bastardo flirtador. Enquanto Herr está a caminho de visitar Greta, a Xian pergunta a ele se ele precisa ler as memórias da Greta. Ele havia dito mais cedo que já haviam terminado a investigação. Ler a mente dela não pode ser usado como prova. Porém, ele discorda. Ele quer saber tudo. Não pode apenas perguntar diretamente a ela. Ao ouvir isso, a Xamã pergunta curiosamente a Han se há uma grande possibilidade de ele ter desenvolvido sentimentos por Riella, assim como estão dizendo os rumores. Ele então olha para a Xian e sorri, dizendo que talvez os rumores sejam verdadeiros. Essa nova informação deixa a Xian feliz. Esse cara
com certeza não perde tempo. Ao chegar na casa da Greta, Han e Ashian são recebidos por ela. Ela comenta curiosamente que está surpresa de vê-lo 2 vezes ao dia. Han então estende a mão para ela e se inclina para beijá-la em cumprimento. Em seguida, na sala, Heron ordena à empregada que abra os presentes que trouxe para a família Ryota. Greta se sente sobrecarregada com o quão caros são os joias, mas se controla enquanto pergunta a ele o motivo de todos os presentes. Ela sabe que ele deveria estar exigindo que ela renunciasse ao reino e se desculpasse com ele. Em vez disso, é o contrário. Han então explica a Greta que planejara dar esses presentes à família Ryota. Alguém próximo a ele fez Riela chorar. Após ouvir isso, Greta percebe imediatamente que essa pessoa próxima a ele é Riela. Ela conclui que Riela pode ser vital para ele e está disposta a cuidar da situação. Han continua a dizer a Greta que os presentes são uma prova para mostrar aos nobres que suas famílias estão em bons termos. Ao ouvir isso, Greta concorda e aceita ir em ajuda dele, colocando o colar. Ao usar o colar, Han toca os ombros de Greta, permitindo que ele leia suas memórias. Han então vê a cena do passado onde Greta estava seduzindo Fabian e fazendo com que ele a escolhesse em vez de Riela. Ele também vê Fabian chorando enquanto rejeita Greta, já que ele gosta mais de Riela do que de Greta. Por fim, Han vê a cena onde Greta diz a Riela para simplesmente tirar sua própria vida, já que está arrastando Fabian para baixo. Greta é patética, e Fabian também é. Eles merecem um ao outro depois de aprender essas coisas. Harhan percebe que essa pode ser a razão pela qual Riela tentou se afogar no rio após a reunião. Enquanto caminha para casa, Ashian nota o quanto Harhan está quieto. Isso faz com que ele entre em leve pânico. Ele diz a Harhan que ler as memórias da Greta é uma péssima ideia. Isso pode causar convulsões nele novamente. Harhan dá de ombros e diz a Ashian que está tudo bem, enquanto continua caminhando. De repente, Heron lembra que Riela está esperando por ele no refeitório. Ele instrui Ashian a correr rapidamente até Riela e informá-la que está a caminho. No entanto, ele para ao ver Riela esperando por ele do lado de fora da porta. Ele nota que Harhan não usou guarda-chuva, mesmo com a chuva. Riela então corre até ele e, preocupada, diz que ele precisa sair da chuva e entrar. Ao ver que ele não se move e ainda está olhando para ela, ela rapidamente levanta os braços e cobre levemente sua cabeça. Ao testemunhar as ações de Riela, Harhan percebe que ela está preocupada com ele. Ela está se molhando e treme mais do que ele por causa do frio. Ele então a abraça, pensando em como ela pode agir como se estivesse disposta a dar tudo a ele. Esse cara está caindo sem um salvador à vista. Harhan então diz a Riela que ele quer que ela se preocupe mais com ele e que ele vai ouvir suas preocupações. Ela então pergunta se ele completou seus afazeres do dia. Ele responde que sim, enquanto aproxima seu rosto do dela. Ao notar que seus rostos estão mais perto, Riela rapidamente desvia o olhar. Que fofura. Harhan então continua e pergunta a Riela se algo lhe causa dor. Ouvindo o quanto ele está preocupado, ela percebe que suas palavras tocaram seu coração. Tudo dói quando ela pensa na Greta e ouve o nome do Fabian. Ela percebe que, já que Harhan entende sua dor, isso é o suficiente para ela. Essa realização faz com que ela o olhe sorrindo e diga que a dor agora é suportável. Ele fica mais do que aliviado ao ouvir isso. Em seguida, Harhan instrui Ashian a preparar 2 refeições e trazer para seu quarto imediatamente. Ele também pede que prepare um banho quente em seu quarto, já que eles precisam se limpar antes do jantar. Riela então tenta se desculpar. Ela mesma, mas é interrompida quando o Harhan também pede para o Ashian levar a Riela até o banheiro dele. Meu Deus! Harhan! Ha ha ha! Depois de ouvir isso, todos os servos, incluindo a Riela e o Ashian, ficam escandalizados com as instruções do Harhan. No entanto, eles o obedecem sem questionar. Enquanto está no banheiro, Riela está aproveitando o banho quente. Os servos perguntam novamente se ela precisa de ajuda para se limpar, mas ela recusa e diz que está bem. Ao ouvir passos, novamente ela estava prestes a recusar os servos. Então percebe que o Harhan está se aproximando. Ele explica que pediu para ela tomar banho no quarto dele, já que é o único lugar com água quente contínua a essa hora. Depois do banho, enquanto eles comem, Heron provoca Riela novamente. Ele pede que ela durma no quarto dele essa noite. Riela, ainda chocada, começa a dizer a ele que não estava esperando por algo assim. Heron diz que quer que ela durma no quarto dele esta noite. Esse cara, ele realmente se adianta. Notando que o rosto da Riela está tão vermelho, Harhan para de provocá-la. Ele explica que enquanto ela dorme no quarto dele, ele terá uma reunião que vai durar a noite toda. Oh! Ha 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 ha! Ele ainda sorri ao ver a reação dela. Enquanto isso, no escritório, Ashian e os outros servos estão conversando sobre Riela passando a noite na cama do Harhan. Um homem pergunta ao Ashian se os rumores sobre os relacionamentos do imperador são verdadeiros. Ashian responde que estão corretos.
No entanto, ele também diz que o relacionamento entre Riela e Hair-Han é um pouco complicado, já que há algo mais que eles não sabem. O falatório do Ashian com os outros servos é interrompido rapidamente quando Hair-Han aparece. Ele o ameaça discretamente perguntando se ele ainda lembra o que acontece com um ajudante que espalha a história sobre o imperador. Logicamente, isso cala Ashian rapidamente. Vendo que todos os ajudantes estão presentes, Heron pede que eles se reúnam à mesa, já que precisam discutir algo. Percebendo a seriedade dele ao falar, Ashian instantaneamente sabe que eles vão trabalhar até tarde. Ao se acomodarem em seus lugares, Heron pergunta a eles qual veredicto esperam contra a família Ryota depois que a reclamação foi registrada. Os ajudantes, então, informam que eles serão ou exilados ou confinados a um templo. Isso acontece porque o incidente ocorreu antes de ele se tornar o imperador. Ao ouvir isso, Harahan confirma que executar a pena deles está fora de cogitação. Essa decisão os deixa insatisfeitos com o resultado previsto. Ele então informa seus auxiliares que vão seguir com o segundo plano no dia seguinte. Riela acorda no quarto de Hair-Han. Ela é recebida por uma criada que traz café da manhã na cama, como Hair-Han havia pedido. Enquanto come, Riela se pergunta por que Hair-Han está fazendo todas essas coisas por ela. Seus pensamentos são interrompidos quando a criada informa que ela deve se preparar depois do café da manhã, pois terá uma reunião à tarde. Mais tarde, naquele dia, Harahan retorna à mansão Ryota. Ele entrega a Greta e seu pai um contrato afirmando que ele irá ignorar o incidente passado pela estabilidade de sua nação e pela paz do reino Ryota. No entanto, ele explica brevemente que não está fazendo isso porque gosta de Greta ou de seu pai. Em seguida, um contrato é entregue a Greta, onde ela se compromete a pagar 10 milhões de dólares a Riela todo mês. Ela deve pedir desculpas a Riela na frente de todos e deve protegê-la pelo resto da vida, o que Greta discorda fortemente. Briella então chega ao local e testemunha como o pai de Greta a força, gritando para sua filha pedir desculpas e parar de ser orgulhosa. Greta é forçada pelo pai a se ajoelhar e implorar pelo perdão de Riela, prometendo que nunca a incomodarão novamente. Depois, Sua Majestade aconselha Riela a descansar. Enquanto Riela anda pelo corredor, lágrimas escorrem por suas bochechas enquanto ela se pergunta como tudo poderia acabar com apenas um pedido de desculpas. Ashion aparece de repente, especulando que Sua Majestade mudou de ideia por causa dela. Ele menciona que a segurança dela agora faz parte do Tratado de Paz, deixando Riela chocada. Ela pergunta por que Sua Majestade faria isso, e Ashion responde vagamente que, como mulher, ela é vital. Embora suas palavras sejam imprecisas, ele a tranquiliza, dizendo que ela não deve se sentir um incômodo. Ele observa que Hair-Han já enfrentou acusações por causa da rebelião enquanto conversam. Greta passa, lançando um olhar fulminante para Riela. Ela olha para Greta, antes de passar apressada sem dizer uma palavra. Coitada da garota perdida. Lembre-se do tratado, ou você vai pagar o preço. Ashion então se despede, mencionando que estará ocupado com os preparativos para a partida deles. O tratado foi assinado e eles vão retornar para seus palácios. Ele aconselha Riela a cuidar de si mesma após a partida. Riela encontra o lenço de Han e se lembra da vez em que ele a deixou dormir em seu quarto. Embora envergonhada, ela aproveitou a vida luxuosa. Ela se sente aliviada, pensando que foi compensada o suficiente para não precisar trabalhar novamente. No entanto, após tudo parecer ir bem, ela se sente frustrada com a partida do imperador e chora. Riela volta à realidade quando o herdeiro Han a chama, elogiando seus esforços. Mas ela não se vira, não quer ser vista chorando. Em vez disso, diz que está em dívida com ele. Ele desvia com uma piada sobre ela cobiçando seu banheiro, que ela pode usar à vontade. Hair-Han entrega a ela o tratado assinado e a aconselha a ter cuidado com ele. Quando ele pergunta sobre seus planos, ela menciona retornar a Garland. Ele confirma que é a vila onde ela ficou e a avisa para ter cautela na sua jornada de 3 dias. A agenda do herdeiro Han é agitada enquanto ele distribui presentes a todos, desde os servos até os nobres. O povo comenta sobre a expectativa que tinham pelo seu retorno após tanto tempo. O rei também visita Har-Han todas as noites para oferecer tributo e discutir a amizade entre suas nações. Eles também falam sobre Greta, que adoeceu, mas a família dela está ocupada demais com os preparativos de despedida para se importar. Enquanto isso, Hair-Han dá presentes a Riela, que tenta devolver, mas ele insiste que ela fique com eles. No fim, ela acaba dando os presentes para aqueles que a ajudaram, exceto um lenço. Ela o guarda, acreditando que contém seus sentimentos. Como ela consegue carregar tanta emoção em apenas um pequeno pedaço de tecido? Mais tarde, decide devolvê-lo e pergunta ao mordomo onde está o imperador. Ele lhe diz que ele está no salão principal para a festa de despedida, fazendo-a pensar que ele não pode esperar para ir embora. Sentindo-se inquieta, ela passeia pelo jardim,
Relembrando o momento em que caminhou ali com o imperador, perdida em pensamentos, ela ouve uma voz familiar. É a voz pela qual se apaixonou. Ela a chama. Quando Riela se vira, fica surpresa ao ver Fabian. As emoções a dominam, enquanto se pergunta por que ele está ali. A incerteza a envolve, fazendo-a hesitar. Ela não sabe como reagir à sua presença inesperada. Enquanto isso, Greta, ansiosa e preocupada que alguém já a tenha encontrado, se consola. Ela acredita que seus planos da noite anterior não foram em vão. Ela espera que ainda se realizem como pretendido. Espera, é Fabian e Riela? Ela estava pensando no que fazer agora. Essa garota não consegue sair de encrenca. Mesmo tendo sido tarde na noite passada, Greta visitou Fabian. Ela informou que ele agora estava livre de todas as acusações. Fabian então perguntou sobre o bem-estar de Riela, o que a deixou irritada. No entanto, ela manteve a calma e disse a ele que Riela estava a salvo. Greta imediatamente pensou em um plano. Ela organizou um encontro entre os dois. Ela não suportaria ver o homem que ama com Riela. Então, decidiu destruir o espírito dela se não pudesse acabar com sua vida. Você não pode fazer o imperador se apaixonar por você, Greta, nem nos seus sonhos mais loucos. Por outro lado, Fabian, com olhos marejados, pergunta a Riela se ela está bem. Ele implora para que ela não fuja, mas ela não sente nada, e se pergunta por que ele está chorando. Ele insiste que tenha procurado e pensa nela todos os dias. Mas isso só a irrita, fazendo-a sentir que todos a usaram como um escudo. Riela acusa Fabian de estar com Greta, que ela acredita ter tentado matá-la sob o pretexto de protegê-lo. Ele fica chocado com isso, e não consegue acreditar nas ações de Greta, o que enfurece ainda mais Riela. Ela não consegue aceitar que um dia confiou em Greta e se sente traída por Fabian, o homem que amava. Apesar de sua raiva, Fabian ainda pergunta se ela está bem e expressa o quanto sente falta dela. Riela, sobrecarregada, se emociona e diz que se ele realmente sente sua falta, deveria estar ao seu lado em vez de com a princesa. Enquanto isso, Herhan, com a Xion, exibe o cinto de couro que Riela usou. Afirmando que lhe pertence, já que a bolsa de couro foi um presente que ele deu a ela, a Xion nega incrédulo entregar ao seu majestade. O imperador insiste em pegar o cinto à força. Quando seu majestade consegue o cinto, a Xion exclama que ele deveria levar Riela com ele. Ele explica que deveriam levá-la para o império, o que ele conclui que o imperador também deseja. Ele diz que todo mundo dá presentes a todos, exceto ao imperador. Como presente de despedida, ele conclui que ela só está confortável com ele. No entanto, Ashon pensa que é porque ela não está pronta para deixá-lo ir. Ashon aconselha que, se Heron não quiser deixá-la ir, ele deve considerar uma opção ou plano reserva. Refletindo sobre as dificuldades de Riela, seu majestade percebe que não quer ser visto como um vilão. Ele se arrepende de não ter coragem de trazê-la para suas terras. Pensando que pode nunca mais vê-la, Xion sugere a Herhan que ele deveria perguntar a Riela primeiro. Se ela não quiser, não. Fará falta para ele. O imperador decide perguntar. Xion informa que ela está em seu lugar favorito, um local que ela visita com seu majestade de vez em quando. Um momento atrás, Herhan não estava particularmente ansioso para ver Riela, mas agora tudo mudou. Ele caminha em direção aonde ela está, apenas para encontrá-la com Fabian. Quando chega ao jardim, ele a chama e pergunta o que está acontecendo. Então, ele a abraça. O que está pensando Herhan? Será que ele finalmente está percebendo seus verdadeiros sentimentos? Vendo isso, Fabian sabe que é o imperador de Elchivaik que ela está abraçando. Enquanto isso, Herhan também nota Fabian, como viu na memória da princesa. Então, Fabian corre até Herhan e o acusa erroneamente de estar por trás do que aconteceu com Riela. Riela intervém e para Fabian, pedindo que ele a soltar. Por outro lado, a Xion, com sua espada desenhada e pronta, pergunta a Riela se ela conhece Fabian. A tensão no ar aumenta. Fabian, percebendo o perigo, implora urgentemente para soltar Riela. Riela diz a Herhan para não ouvir Fabian e se desculpa em seu nome, afirmando que Fabian não sabe de nada. Ela insiste que deve ir com ele para o Império. Ela diz isso como se fosse uma ordem, não um pedido. Apesar das súplicas desesperadas de Fabian para que Herhan reconsidere, ele é ignorado. Depois, Herhan instrui Riela a arrumar suas coisas. Ele rapidamente se lembra de que ela já jogou fora tudo o que ele deu a ela. Isso deixa ela sem nada para arrumar. Com lágrimas nos olhos, Riela olha para Herhan, aquele olhar cheio de lágrimas que ela dá a ele. Isso atinge bem fundo seu coração. Quando ele pergunta se algo está errado, ela expressa seu arrependimento e os pensamentos persistentes sobre Fabian. Ela deseja ainda poder estar com ele, apesar das ações passadas dele. Ela reconhece que as coisas mudaram e que mal consegue reconhecê-lo agora. Heron questiona se Riela não consegue parar de pensar em Fabian. Surpresa, ela pergunta como ele sabe o nome de Fabian. Perhan explica que percebeu ela procurando por Fabian quando a salvou de cair no rio. Ele então pergunta se ela ainda ama Fabian. Apesar de fingir que não se importa, ele diz que tudo bem se ela não quiser ir com ele. Quando Herhan se vira para sair, Riela o para. Ela declara que não ama mais Fabian.
Ela lhe diz que, se ele realmente puder levá-la com ele, ela ficaria feliz em ir. Herhan, ponderando sobre a decisão dela, a beija lentamente, insinuando a gravidade de sua escolha. Enquanto Herhan beija Riela, ele percebe que estar juntos é o que importa mais, não importa onde estejam. Ele também se pergunta se poderia ter mostrado mais afeto a ela. O beijo diz tudo. Estar com Riela é o que ele mais valoriza. Depois, Herhan discute suas intenções de levar Riela consigo com seu pessoal e com Greta. No entanto, Greta não fica feliz com isso. Em sua defesa, ele argumenta que seria melhor para todos se não pudessem mais ver Riela. Ele também acrescenta que ela poderia ter Fabian sem a presença de Riela. Para isso, ela o lembra que há outros ouvindo. Perhan responde que sabe o que ela está tentando conseguir. Ele se aproxima dela e sussurra que suas ações são tolas para uma princesa. Em um acesso de raiva, Greta arremessa uma xícara de chá pelo quarto. Ela se sente completamente derrotada ao pensar em perder para Riela. O pai dela, furioso com seu descontrole, grita com ela. O chilique de Greta é só bagunça. O grito do pai foi totalmente merecido. Ela precisa se controlar. Um novo dia amanhece. É um dia magnífico em Riota. Harhan faz seu discurso de despedida, expressando sua gratidão ao povo do reino. No entanto, ele não menciona a família real. À distância, Riela está à beira da multidão, onde Harhan e o rei não conseguem vê-la. Então, a aconselham a andar na carruagem recém-comprada. No último minuto, ela se junta a Han e se sente incomodada. Porém, como é ordem do imperador, ela não tem escolha. Esperando compartilhar uma carruagem com seu Han, ela se surpreende ao receber uma nova. Contudo, ela não reclama, sabendo que deve sua vida a ele por tê-la ajudado a escapar do reino de Riota. Ao deixarem Riota, Riela solta uma lágrima e tenta parar a carruagem para se despedir, mas ela continua em movimento, deixando-a em lágrimas. Eles desviam para a cachoeira de Rondel. Lá, Riela fica maravilhada, com a beleza e tomada pela emoção, chorando enquanto a cachoeira brama. 3 dias depois, eles chegam à sua terceira pousada. Briella é acompanhada até seu quarto por uma mulher a mando do imperador. Ao ouvir que é ordem de Herhan, ela não consegue entender as ações dele. Ela sente que ele está se distanciando dela. Em seu quarto, uma empregada chamada Lu traz sua refeição. Riela pede desculpas por não ter buscado ela mesma, mas Lu a tranquiliza. Riela solicita ser chamada pelo primeiro nome, em vez de Lady Riela. No entanto, Lu insiste em usar o título. Riela não gosta, então pergunta o nome da empregada, que é Lu. Ela elogia como o nome de Lu é bonito e reconhece seu sotaque como sendo de Riota. Lu se senta na beirada da cama de Riela e explica que é sua primeira vez na delegação imperial. Tendo trabalhado anteriormente nos armazéns de Riota, Riela se confunde quando Lu menciona que o rei a mandou para o império. No entanto, Lu esclarece que escolheu vir pela alta remuneração prometida pelo imperador, que todos precisam. Ela adiciona que é profundamente grata ao imperador por esta oportunidade. Enquanto Lu conta sua história sobre a jornada até o Império, Riela fica impressionada com o quanto ela fala. Lu então pergunta o que Riela planeja fazer quando chegar ao Império. Isso a deixa pensativa. A resposta simples de Riela, dizendo que também está curiosa, confunde Lu. Ela não consegue deixar de se perguntar por que Herhan não a visitou ultimamente. Talvez ele esteja ocupado, mas ela também se preocupa se ele está bem. Quando a noite chega, Riela está caminhando quando de repente encontra Lu encolhida no chão, contorcendo-se de dor e vomitando. Em pânico, ela leva Lu para a clínica mais próxima, implorando ao médico para tratá-la. O médico recusa friamente, provavelmente porque Lu é apenas uma empregada aos olhos dele. É frustrante ver Lu sofrendo, desprezada de forma tão cruel apenas por ser uma servente. Quando Riela tenta colocar Lu em uma cama da clínica, o médico declara sem compaixão que não há espaço para ela e sugere deixar Lu no chão. Riela fica chocada e grita para o médico em descrença, mas Lu, fraca, a para. Lu insiste que está bem e pede a Riela que se acalme. Isso só reforça a suspeita de Riela de que o pessoal não ajudará Lu, mesmo que ela sirva à família imperial. Decidida, Riela insiste que Lu descanse em sua própria cama. Embora Lu tente recusar, Riela toma a iniciativa, trazendo água e remédios. Enquanto isso, os eventos se repetem em sua mente. Ela se lembra de quando Herhan estava cuidando dela, quando ela não estava bem. Enquanto isso, Herhan fala com o cocheiro para garantir que tudo com a carruagem esteja em ordem. O cocheiro garante que está tudo certo. Herhan então pergunta sobre a convidada. Após uma breve hesitação, o cocheiro menciona Riela. Quando o cocheiro pergunta se Herhan se refere à convidada do quarto 201, Herhan confirma. Ele então pergunta se ela está bem e se já jantou antes de ir para a cama. Parece que há um pequeno mal-entendido se formando aqui. A Xion, percebendo a preocupação de Herhan com Riela, se pergunta por que Herhan não a visita diretamente em vez de espioná-la. O cocheiro informa Herhan que Riela tomou remédio para dor de estômago e calafrios, o que o surpreende.
Hae-han achou que era para outra pessoa. A-cheon toca no ombro de Hae-han. Ele sugere que eles enviem alguém para verificar como está Riela. Ou talvez Hae-han devesse visitá-la pessoalmente. A-cheon também oferece uma máscara para ajudar Hae-han a evitar ser reconhecido, caso ele tenha medo de ser visto visitando-a. Embora inicialmente relutante, Hae-han rapidamente pede a A-cheon que lhe traga um pouco de vinho de ameixa e água fresca, conhecidos por restaurar energia. A-cheon busca as bebidas, se divertindo ao ver Hae-han agir como um cachorrinho perdido. Depois, Hae-han, agora usando uma capa, visita o quarto de Riela. Ele hesita antes de bater na porta, incerto. Após não vê-la por vários dias, dúvidas inundam sua mente. Talvez ela se arrependa da decisão de vir com ele. Para evitar enfrentar essa possibilidade, ele tem evitado ela. Ele planejou esperar até cruzarem a fronteira, quando seria tarde demais para ela voltar atrás. Após um momento de hesitação, ele finalmente entra no quarto. Vendo-a coberta com um cobertor, ele pergunta suavemente se ela já está dormindo. Ele então diz a ela que se não conseguir chegar à fronteira, deve avisá-lo. Oh, que situação estranha. Quando não há resposta, ele decide puxar o cobertor para trás, mas ela se vira, deixando-o em choque. Ao vê-la tremendo, ele acredita erroneamente que é porque ela acha seu toque repulsivo. A preocupação de Hae-han aumenta enquanto ele pergunta repetidamente se Riela está bem, mas o silêncio é inquietante. De repente, uma voz aguda atrás dele o acusa de ser um ladrão. Antes que ele possa reagir, algo duro o atinge. Ele se vira e encontra Riela segurando o objeto. Ele se pergunta em voz alta quem está deitado na cama. A tensão se quebra quando Lu joga o cobertor para longe, chorando e chamando por Riela, claramente assustada. Viu, Hae-han? Você entendeu tudo errado. Não é Riela quem está doente. É Lu. E você perdeu completamente isso porque não a viu há um tempo. Hae-han sai, para dar espaço a elas. Mais tarde, Riela explica que Lu finalmente se acalmou e pode tê-lo confundido com um intruso. Ele ri, dizendo que nunca foi derrotado por um graveto, nem mesmo por inimigos. Riela, sentindo-se culpada, se ajoelha e pede desculpas. Ela diz que merece ser morta. Explica também que reagiu exageradamente por causa de experiências passadas com ladrões. Hae-han também se ajoelha, garantindo a ela que não pode machucá-la, depois de tentar protegê-la. Ele se desculpa por assustá-las ao usar algo que não era familiar. Ajudando-a a se levantar, ele acrescenta com um sorriso que não está acostumado a pedir permissão antes de abrir portas. Ela ri, reconhecendo que ele é o imperador. Quando Hae-han pergunta sobre Lu, Riela agradece pelo vinho de ameixa que a ajudou a se acalmar. Preocupado com onde Riela vai dormir, ele sugere que ela fique com ele em vez de na carruagem. Ela hesita, perguntando se ele está levando-a para seu quarto, já que os outros estavam ocupados. Mas ele responde de brincadeira que não seria a primeira vez deles. Ele a avisa para não acordar todo mundo, resistindo. Quando chegam ao quarto dele, ela fica confusa porque eles não param. Ele comenta que ela provavelmente não quer dormir de qualquer jeito, então é melhor continuar andando. Ele provoca que ela parecia ansiosa para dormir com ele, deixando-a envergonhada. Ela solta a mão dele e rapidamente anda à frente. Haha, que confusão. A reação envergonhada dela é impagável. Enquanto corre, Riela reflete sobre como não vê Hae-han há uma semana. Mas aqui está ela, correndo com ele. Hae-han a alcança e avisa brincando que ela pode se cansar. Ele provoca que isso vai resultar em uma noite tranquila com ele. Ela para e pergunta por que ele continua brincando com ela. Mas enquanto faz isso, ela escorrega. Felizmente, Hae-han a pega e a aconselha gentilmente a ter cuidado e parar de correr. Ele aponta que atrás dela está a água em que ela poderia ter caído e se afogado. Ele a provoca sobre sempre querer pular na água, mesmo que ela tenha insistido que era um acidente da última vez. Hae-han revela que este rio está conectado ao rio Ladders. Percebendo que está de volta ao rio, ela fica surpresa, pois nunca esperava retornar. Ele pergunta casualmente como ela se sente por estar de volta, brincando ao se perguntar se ela está tentada a pular de novo. Enquanto ela olha para ele, memórias inundam sua mente. Ela se lembra como a atitude fria dele a intimidava antes. Isso a fazia se sentir distante e cautelosa com o tempo. À medida que passaram mais momentos juntos, ela viu um lado diferente dele. Não conseguiu evitar de se sentir atraída por sua aparência marcante e pela sua personalidade. Riela declara que está farta de chorar. Ela está pronta para abraçar uma vida melhor. Agradece a ele por lhe dar uma segunda chance. Comovido por suas palavras, Hae-han a puxa para perto e a beija. Ah, os sentimentos. A química entre eles é elétrica. Esse momento é pura romance. Porém, ela perde o controle sobre a capa dele antes que ele possa segurá-la com força. Ela se inclina em direção ao penhasco e cai. O que está acontecendo com Riela? Ela acabou de cair na água? Mais tarde, Hae-han corre de volta para seu quarto, mandando A-cheon o seguir, embora A-cheon esteja confuso. Eles chegam à carruagem de Hae-han.
Ashian se pergunta por quê. Momentos atrás, enquanto caminhavam, ele ficava perguntando para onde estavam indo, mas Hair-Han continuou em silêncio. Preocupado, Ashian pergunta se realmente aconteceu algo com Riela. Ele decide levar Carnell junto. Enquanto estão ao lado da carruagem de Hair-Han, Ashian ainda está intrigado. Quando abre a carruagem, fica chocado ao ver Riela desacordada. O caos se instala quando Riela desmaia de repente. O capitão Ashian imediatamente questiona o que aconteceu. No entanto, a hesitação incomum de Hair-Han e sua expressão atrapalhada só aumentam a suspeita de que algo íntimo ocorreu entre eles. Até o médico oferece de forma estranha conselhos sobre cuidados pós-desmaio, fazendo Hair-Han negar suas suposições. Como a taverna mais próxima ainda está longe, ele insiste para que Riela fique dentro da carruagem, onde ele a vigia pessoalmente. O que quer que te faça dormir à noite, pensa Hair-Han, enquanto ela dorme tranquilamente com a cabeça em seu colo. Hair-Han reflete sobre a noite anterior. Ele inicialmente pretendia confrontá-la sobre os medos e segredos que percebeu ao longo do tempo. Porém, ao ver seu sorriso suave, sua resolução se enfraquece. Sem pensar, ele a beija. Incontáveis palavras permanecem não ditas. A culpa de esconder a verdade pesa muito sobre ele. Ainda assim, ele aceita a batida inquieta de seu coração como punição por continuar a enganar ela. Não vou mentir, isso parece um sinal vermelho. Na manhã seguinte, os guardas preocupados relatam que o imperador desapareceu. Ashion dispensa calmamente o pânico deles. Ele abre a porta da carruagem e encontra Hair-Han dormindo, enquanto Riela repousa confortável contra ele. A cena pacífica lembra um marido dedicado protegendo sua esposa. Após arrumar a partida, o grupo continua em direção a outro reino. Quando Riela acorda, eles já cruzaram a fronteira. Embaraçada ao perceber que Ashion os viu juntos, ela se desculpa rapidamente antes que qualquer um dos homens possa falar. Então, Lu a encontra e pergunta ansiosamente onde ela esteve. Briella não consegue responder sem corar. Ela só se lembra do beijo deles, enquanto tudo o mais permanece frustrantemente em branco. Assim como as memórias que perdeu há 1 ano, Riella fica encantada com a grandiosidade do Palácio Imperial. Embora uma sensação desconfortável persista sob sua admiração, quando Lu é chamado com os outros servos, Riella descobre que seu próprio nome está ausente da lista de atribuições. Eventualmente, o imperador Hair-Han chega, brincando e a repreendendo por andar sozinha, enquanto comanda o respeito de todos presentes com facilidade. Embora ela tente permanecer calma, Briella percebe que a fonte de seu nervosismo não é o palácio, mas o próprio Hair-Han. Em termos mais simples, ela gosta dele. Seu momento juntos é interrompido quando oficiais cercam o imperador com relatórios urgentes e petições. Perhan rapidamente prioriza os assuntos do Estado antes de chamar Riella para seu lado, chamando olhares curiosos dos ministros que a reconhecem como a ex-assassina Riota anteriormente condenada à morte. Em vez da criminosa perigosa que esperam, eles encontram uma jovem tímida. Em pé, ao lado do imperador, Perhan despede os oficiais. Ele acompanha Riella pessoalmente. Ao notar seu desconforto, sugere uma nova consulta médica. Antes de pedir para ela contar tudo o que lembra da noite anterior, ela recorda cada detalhe até chegar ao beijo. Isso faz com que Hair-Han se incline inconscientemente mais perto. A conversa é interrompida abruptamente quando Jess aparece, provocando o imperador por ter deixado de lado a parte mais importante. Depois, de maneira séria, apesar da irritação de Hair-Han, ele apresenta Jess como o médico. A familiaridade brincalhona dele com o imperador faz a mandíbula dela cair quando ele se agarra abertamente a Hair-Han, até percebe o cheiro dele como um amante. E eles dizem que isso é um monoa heterossexual. Assim, ele volta a ter uma postura profissional e a leva em direção à sua clínica. Jess faz o exame de Riella com surpreendente profissionalismo, apesar de suas travessuras anteriores. Após vários testes simples, ele oferece remédio para a fadiga, enquanto observa cuidadosamente suas reações. Riella agradece sinceramente, mas ao invés de reconhecer sua gratidão, ele pergunta de forma direta se ela sentiu sintomas de gravidez, deixando-a envergonhada e confusa. Eu sei que ele é um médico, mas uau! Assim que ele confirma que ela não está grávida, encerra a consulta sem mais explicações, fingindo não ouvir seu agradecimento. Enquanto ela reflete silenciosamente sobre tudo o que aconteceu desde que conheceu o imperador, ele esteve sempre em sua defesa em outro lugar. Ashley, infeliz, informa Lu que ela foi oficialmente designada para servir Riella. Ela manda Lu acompanhar Riella pelo palácio. Enquanto percorrem o ala oeste, Riella teme que não pertença a esse lugar por muito tempo. Os olhares julgadores que recebe a fazem temer que sua presença apenas crie problemas para Hair-Han. Lu finalmente abre as portas de um elegante quarto de hóspedes reservado para visitantes ilustres. Para a surpresa de Riella, várias damas nobres imediatamente se apresentam como suas acompanhantes pessoais.
As atendentes esperavam trabalhar com uma criada comum. Ela fica sem palavras com o tratamento luxuoso. É incapaz de entender por que todos, de repente, estão servindo-a em vez disso. Riela logo percebe que o dia anterior não é um sonho. Cada parte da sua manhã, desde o banho até se vestir, é cuidada por criadas atenciosas. O luxo desconhecido parece esmagador, em vez de reconfortante. Quando percebe que Louise está ausente, uma criada explica casualmente que alguém com histórico desconhecido não é adequado para ficar ao seu lado. Briella reconhece imediatamente o preconceito oculto nessas palavras. Eu também. Eu odeio a Elita, Riela responde. Antes que a conversa possa continuar, Harrihan chega. Ao ouvir Riela negar receber seu afeto, ele afirma, brincando, que está desapontado. Ele explica que as atendentes que estão servindo-a são nobres de confiança, selecionadas pessoalmente pela criada-chefe. Então, ele lembra a todos que Riela é uma convidada importante, digna de seu máximo respeito. Sua declaração pública apenas aprofunda a curiosidade de todos, enquanto Riela fica cada vez mais confusa com sua bondade inabalável. Riela é nossa patrocinadora, rainha da negação. Enquanto o imperador memorize silenciosamente o nome de cada atendente, ele se inclina perto o suficiente para sussurrar que ela deve avisá-lo imediatamente se alguém a maltratar. O gesto íntimo a deixa sem palavras. Depois que Harrihan parte, Jess retorna para outra consulta. Suas perguntas se tornam inesperadamente incisivas, até perguntando se ela desmaia deliberadamente para evitar situações difíceis. Embora ofendida, Riela responde honestamente até que Jess finalmente admita a verdade. Ele não desconfia dela por malícia. Ele simplesmente não consegue entender quem ela realmente é. Até que forme seu próprio julgamento, ele se mantém cauteloso. Isso deixa Riela determinada a conquistar sua confiança. Não importa que conclusão ele eventualmente chegue. Riela percebe que a atitude cautelosa de Jess vem de sua responsabilidade de proteger o imperador. Em vez de desagrado pessoal, ela também quer saber se a sua presença será um fardo ou uma vantagem. A sinceridade de Han suaviza a sua impressão, mas ele continua cauteloso. Jess está se tornando meu personagem favorito aqui. Enquanto isso, o Conselho Imperial arrasta mais uma longa reunião. Diferente do antigo imperador, Perhan supervisiona pessoalmente cada assunto. Ele está determinado a eliminar ervas daninhas entre os oficiais. Embora muitos apoiadores do regime anterior já tenham sido removidos ou exilados, ele sabe que inimigos ainda permanecem dentro do palácio. Conforme a reunião se aproxima do fim, Perhan percebe a curiosidade do ministro sobre Riela. Ele debate quanto da verdade deve revelar. Admitir porque a mantém perto só colocaria ela em maior perigo. Entretanto, negar isso o forçaria a se distanciar dela. Antes que conseguisse decidir, uma dor aguda perfura sua cabeça. Os pensamentos de todos na sala inundam sua mente. Ceticismo, ciúme, ridículo e dúvidas sobre se Riela merece sua atenção. Incapaz de suportar as vozes, ele fica em silêncio. Se ao menos houvesse um botão para silenciar os pensamentos das pessoas. Quando Rion reconhece a condição do imperador, ele intervém imediatamente. Ele encerra a reunião sob a desculpa de assuntos urgentes. De volta aos aposentos imperiais, o herdeiro Han confidencia que a dor não é mais uma convulsão. Pode ser um sinal de que sua vida está se aproximando do limite. Jess chega para examiná-lo e descobre algo ainda mais alarmante. O remédio que o herdeiro Han tem usado foi substituído por um falso convincente. Quando o herdeiro Han ouve fragmentos dos pensamentos preocupados de Jess sobre um possível espião, ele exige uma explicação. Ele percebe que alguém próximo a ele começou a agir nas sombras. Jess revela que o remédio do imperador foi trocado durante sua recente expedição. Ele sugere que alguém dentro do círculo deles planejou cuidadosamente a enganação, embora nenhum dos dois, médico ou capitão, diga em voz alta. Perhan escuta a suspeita se formando em suas mentes. Riela pode ser a espiã. Riela está prestes a enfrentar um desafio. Sem saber, Riela passa o dia se adaptando à vida no palácio. Ela está cercada por luxos que nunca imaginou. Não consegue parar de se preocupar com Lu. Enquanto folheia um catálogo de moda, provoca a criada e descobre que Lu foi realocada para a lavanderia. Sabendo que as criadas menosprezam silenciosamente a origem da jovem, a notícia imediatamente apaga o sorriso de Riela. Ignorando os protestos, ela se apressa para encontrar Lu por conta própria. Ser recatada e correta não vai te dar uma boa atitude. No caminho, ela encontra brevemente Sir Carnell. O olhar frio dele a deixa desconfortável antes que ele se afaste sem mais palavras. Depois de pedir direções,
finalmente chega à área da lavanderia, onde Lou trabalha incansavelmente com os outros serventes. Em vez de deixar Lu seguir sozinha, Riela se junta a ela sem hesitar. Ela vê demais de si mesma na jovem, alguém que constantemente se diminui pelos outros. Ajudar na lavanderia parece muito mais natural do que viver no luxo. Ela promete para si mesma que um dia Lu não terá mais que suportar esse tipo de tratamento. A bondade de Riela me impressiona. Em outro lugar, o herdeiro Han se debate com a possibilidade de que Riela realmente seja a espiã. Todos ao seu redor comprovam sua lealdade ao longo dos anos, deixando-a como a única presença desconhecida capaz de se aproximar dele despercebida. Mesmo assim, o pensamento o dói. Antes que ele possa refletir mais sobre isso, um cavaleiro reporta que Riela saiu de seus aposentos em direção à lavanderia. Isso faz com que o herdeiro Han se dirija imediatamente para lá. A área da lavanderia cai em silêncio quando o herdeiro Han e a Xian chegam. Para a surpresa de todos, eles encontram Riela alegremente lavando roupas ao lado de Lu. Ela está rindo enquanto ensina a jovem a limpar as peças de forma mais eficiente. A simples visão alivia imediatamente o peso no peito do herdeiro Han. Apesar de tudo que aprendeu, ele não consegue se odiar. É difícil odiar alguém que você ama. A Xian diz a todos para deixá-los em paz. Até mesmo Lu, que se apressa em se desculpar. Riela insiste que se oferece para cuidar do próprio cabelo. Han já sabe disso, mas ele questiona por que ela continua ignorando o tratamento especial preparado para ela. Riela explica que só quer que Lu se sinta menos sozinha. Enquanto se inclina em um pedido de desculpas, ela escorrega acidentalmente no chão molhado. Han a segura antes que ela caia. É isso que você chama de antecipação? Enquanto ele a estabiliza, seus rostos se aproximam perigosamente. Envergonhada, Riela o agradece e pede para ser solta. Mas Han, em vez disso, a puxa para um abraço apertado, enterrando seu rosto contra o ombro dele. Riela percebe que ninguém se atreveria a maltratá-la enquanto o imperador a valoriza tão abertamente. Embora interprete o abraço como outra forma de punição por causar problemas, seu coração se recusa a acalmar. Depois de soltá-la, Han diz baixinho para ela trocar de roupa antes de se juntar a ele para o jantar em seus aposentos privados. Enquanto isso, Ashian e Jess continuam discutindo sobre o remédio falsificado. Eles agora sabem que a receita falsa provavelmente causa as convulsões de Han, mas ainda não conseguem determinar seu verdadeiro conteúdo. Temendo que o imperador investigue sozinho, Ashian decide vasculhar os pertences de Riela e até interrogar Lu, se necessário. Jess hesita, lembrando da inocência sincera de Riela. No entanto, nenhum dos dois pode ignorar o crescente perigo ao redor do palácio. Enquanto Jess procura cuidadosamente os aposentos de Riela, Ashian o lembra, para não invadir sua privacidade mais do que o necessário. Jess admite que está se forçando a manter a objetividade, porque alguém precisa tomar decisões difíceis, se Riela realmente provar ser perigosa. Eu apoio Jess e seus princípios. Naquela noite, Riela se junta a Han para o jantar. A atmosfera parece estranhamente pesada. Ela se preocupa se ele ainda está chateado com o incidente no local de lavagem. Ela se desculpa por causar problemas e explica que só queria ajudar Lu. Perhan a tranquiliza, dizendo que suas intenções são boas. Ele a repreende suavemente por recusar usar a autoridade que já lhe foi dada. Riela responde em voz baixa que os funcionários do palácio são do povo dele, não dela. Ela não deseja criar conflitos desnecessários para aqueles que ainda o servem fielmente. A resposta surpreende Herhan. Isso a torna mais propensa a ser assim. Ele diz que tem algo para lhe dar. Ele se aproxima dela. Ele devolve o pingente que recuperou quando a resgatou. Pela primeira vez. É o emblema do grupo de mercenários dos Han. A realização atinge Riela imediatamente. Han sabia da verdadeira identidade dela o tempo todo. Ele deveria ter lhe contado desde o início. Antes que ela possa se explicar, Han admite calmamente que uma vez considerou executá-la. Em vez disso, ele decidiu mantê-la perto, mesmo sabendo que havia um espião dentro do palácio e mesmo suspeitando que ela poderia estar envolvida. Sua confissão destrói Riela. Ela insiste desesperadamente que nunca o prejudicou. Mas antes que Han possa revelar os sentimentos por trás de sua decisão, Ashian e Jess entram correndo na sala. Eles relatam que evidências foram descobertas nos aposentos de Riela. Isso força a conversa a acabar abruptamente. Riela insiste repetidamente que não é uma espiã. Ela jura que nunca foi enviada para assassinar o imperador. Ela não consegue entender por que a desconfiança a persegue onde quer que ela vá. Seus apelos desesperados terminam em lágrimas enquanto ela luta contra as acusações. Em vez de prendê-la, Perhan choca a todos ao ordenar que Riela permaneça em quarentena em seu próprio quarto. Ele argumenta que nenhum lugar é mais seguro, já que ninguém pode entrar em
em suas câmaras privadas sem permissão. Se ela realmente pretende prejudicá-lo, esse é o melhor arranjo para pegá-la. Embora Ashian e Jazz objetem fortemente, eles acabam obedecendo ao comando dele. Isso não soa nem como uma punição. Uma vez que estão a sós, Hair-Han enxuga suavemente as lágrimas de Riela. Ele faz uma piada desajeitada com ela. Sua tentativa desajeitada de confortá-la resulta em apenas um sorriso fraco, mas ela confia totalmente nele. Portanto, ele provará a inocência dela. Fora do quarto, Jess explica que o remédio falsificado escondido no armário de Riela parece quase idêntico à receita verdadeira. Ashian imediatamente aponta que Riela nunca deixaria evidências incriminadoras em um lugar tão óbvio. Alguém pode estar armando para ela. Até Hashem começa a considerar essa possibilidade. Jess relutantemente admite que a reação dela não mostra sinais de engano. O herdeiro Han anuncia que irá investigar pessoalmente todos os servos designados para a ala oeste. Embora usar sua habilidade de ler mentes exerça uma pressão insuportável em seu corpo, ele se recusa a parar até provar a inocência de Riela e descobrir o verdadeiro traidor. Ignorando os avisos desesperados de Jess, o herdeiro Han insiste em usar sua habilidade de leitura mental para investigar todos os que estão na ala oeste. Tanto Jess quanto Ashian sabem que o poder reduz gradualmente sua vida, mas o imperador se recusa a reconsiderar. De joelhos diante dele, Jess lembra de sua promessa de viver mais. Apenas para o herdeiro Han responder que proteger a mulher que continua a manter uma dignidade inabalável importa mais do que preservar sua própria vida. Sem escolha, Jess cede relutantemente. Jess parece um segundo protagonista masculino rejeitado. O pessoal do palácio se reúne após ser informado de que receberão recompensas do imperador. Enquanto o herdeiro Han distribui presentes, ele escuta em silêncio a onda de pensamentos ao seu redor. A maioria não revela nada além de fofocas sobre a recente chegada de Riela e o incidente da lavanderia, enquanto outros expõem ciúmes, ganância e ressentimentos ocultos. As vozes opressoras gradualmente o esgotam, escurecendo sua visão até que ele finalmente desmaia diante de todos. Ashian rapidamente encerra a reunião e o leva de volta para seus aposentos. Quando o herdeiro Han recobra a consciência, Carnel está cuidando dele na ausência de Jess. O herdeiro Han se lembra que Carnel o acompanhou durante a expedição. O herdeiro Han suspeita dele brevemente, mas após escutar seus pensamentos, ele não encontra vestígios de engano. Não consegue suportar a crescente dúvida em relação àqueles em quem confia. Perron se retira para a solidão. Riela o encontra e garante que nunca quer que ele duvide dela. Quando ele se pergunta por que ela, sozinha, continua sendo indecifrável apesar de sua habilidade, ela o beija. Ela espera que o contato físico finalmente permita que ele ouça seus pensamentos e prove sua sinceridade. Hair-Han fica pasmo com a determinação de Riela. Ela explica que Jess revelou inconscientemente o peso de seu dom. Ler mentes custa a ele parte de sua própria lifespan. Apenas ela permanece além de seu alcance. Percebendo que a suspeita de Jess vem de sua incapacidade de entender os pensamentos dela, Riela declara que não tem nada a esconder. Ela quer que Hair-Han saiba tudo sobre ela. Acreditando que o contato pele a pele pode ajudar em sua habilidade, os dois compartilham outro beijo e passam a noite juntos. Porém, antes que algo mais possa acontecer, Riela desmaia inesperadamente novamente. Isso pode ser a vontade do céu para manter você inocente. Riela. Em outro lugar, Ashian luta para levar Jess, emocional, de volta ao palácio, enquanto o médico se preocupa ansiosamente com a condição do imperador, que está se agravando. Apesar das brigas constantes, os dois homens compartilham a mesma desesperança em manter Hair-Han vivo. Mais tarde, Jess entra nos aposentos do imperador para fazer mais um exame, mas é imediatamente ordenado a sair. Ele fica surpreso ao encontrar Riela dormindo ao lado de Hair-Han. O próprio imperador parece mais saudável do que nos últimos dias. A melhora repentina apenas aprofunda o mistério em torno de Riela e o estranho efeito que ela parece ter sobre ele. Riela acorda ao lado de Hair-Han, cheia de vergonha. Fingir que ainda está dormindo só provoca mais provocação do imperador, que rapidamente percebe que ela já está acordada. Ela fica surpresa ao descobrir que desmaia novamente antes que algo significativo aconteça entre eles, deixando-a desapontada por ainda não conseguir provar sua inocência. Ela está determinada a não perder outra oportunidade. Riela pede a Hair-Han que tente novamente enquanto ela está totalmente consciente. Antes que ela possa agir, no entanto, o herdeiro Han sabe que não é mais necessário. Na noite anterior, ele finalmente identificou o verdadeiro espião. Então por que você não diz nada? O herdeiro Han, Ashian e Jess logo chegaram. Eles ficaram surpresos ao ver que o imperador parecia mais saudável, apesar de tudo o que aconteceu. Eles espiaram e viram Riela, envergonhada porque seu plano não continuou. Jess teoriza que a estranha melhora pode estar ligada ao remédio falsificado, ou pode ser seu fim. No entanto, o herdeiro Han interrompe antes que as
especulações continuem. Ele explica que, embora sua habilidade tenha enfraquecido, ele houve um pensamento suspeito claro o suficiente para identificar o culpado. Estou ansioso para saber quem. Ignorando a confusão de Jess, o herdeiro Han leva os dois homens em direção ao laboratório do palácio, acreditando que estão lá para interrogá-lo. Jess se defende apressadamente, insistindo que sua suspeita sobre Riela foi sempre pelo bem do imperador. O herdeiro Han imediatamente o tranquiliza, afirmando que nunca o considerou um traidor. Em vez disso, sua suspeita recai sobre o próprio discípulo de Jess, Carnell. Jess imediatamente agarra Carnell, incrédulo, enquanto os guardas o contêm. Carnell insiste, com lágrimas nos olhos, que nunca traiu o imperador e não se lembra de nada após completar suas tarefas na noite anterior. Ele só se recorda de adormecer antes de recuperar a consciência quando alguém o arrasta repentinamente. O herdeiro Han percebe que as memórias de Carnell coincidem com os pensamentos que ele ouve, tornando a situação ainda mais perturbadora. As evidências apontam para Carnell, mas nem suas memórias nem suas intenções sustentam sua culpa. Talvez Carnell realmente seja inocente. O herdeiro Han conclui que Carnell pode ter sido controlado para substituir o remédio do imperador, incriminando Riela e destruindo as provas antes de esquecer tudo. Com medo de que a verdade nunca surja, Jess pede permissão para interrogar seu próprio discípulo por quaisquer meios necessários. Embora relutante, o herdeiro Han concede seu pedido. Com o herdeiro Han exausto pela confrontação, ele retorna para seus aposentos, enquanto a Xian cancela as atividades restantes do dia. Incapaz de entender a força invisível que trabalha contra ele, o imperador permanece em silêncio. Ele está dominado pela frustração e incerteza. Riela se junta a ele em silêncio, sem perguntar sobre a investigação. Em vez disso, ela simplesmente pergunta se ele comeu e o convida para compartilhar uma refeição. O pequeno gesto surpreende Herr Han. Durante todo o caos do dia, ninguém perguntou sobre seu bem-estar até que ela o fez. Parece que o descanso que Herr Han precisava sempre foi Riela. Enquanto eles comem juntos, Riela se abre sobre as dificuldades que enfrenta servindo ao grupo mercenário dos Han. Ao ouvir sua sinceridade delicada, Heron percebe que, após um dia consumido por desconfiança e traição, a simples bondade que ela oferece é suficiente para aliviar o peso em seu coração. Enquanto Herr Han e Riela compartilham doces, a conversa flui para as memórias da jornada que fizeram juntos. Ela espera aliviar o fardo que o pesa. Riela parece se tornar muito mais expressiva do que antes, pois quer que ele a entenda, já que ele não consegue ler seus pensamentos. Heron encontra conforto na presença dela. Ele percebe que a paz que ela traz vem do silêncio que ela oferece. Riela é literalmente seu consolo. O imperador não pode deixar de pensar no futuro. Ele pede a Riela para sair em paz, caso um dia ela venha a se ressentir dele. Lembrando como outros um dia quebraram promessas semelhantes, Riela se recusa a fazer uma que não pode garantir. Em vez disso, ela simplesmente concorda com seu pedido. Mais tarde, Ashon informa a Riela que Herr Han continua dormindo enquanto eles discutem a investigação. A participação de Carnell surpreende Riela, especialmente ao recordar seu encontro estranho na ala oeste. Suspeitando que ele pode, sem saber, ter a chave para o mistério, Ashon pede que ela o visite. Enquanto isso, Jess continua interrogando Carnell, recusando-se a aceitar que seu discípulo é um traidor. Após Jess sair, Riela entra na sala, acreditando que seus instintos podem ajudar a recuperar as memórias de Carnell. Em vez disso, ela o encontra tentando tirar a própria vida. Ela o para imediatamente, chama por Ash e Jess. Uma vez contido, Carnell recupera os sentidos. Ele está horrorizado. Não consegue lembrar o que acabou de fazer. Ashon tem dificuldade em acreditar que Carnell não lembra de nada. Riela o encoraja gentilmente a buscar suas memórias. Por causa de seu calmo encorajamento, Carnell finalmente se lembra de fragmentos da verdade. Ele desmorona, convencido de que cometeu os crimes, apesar de não ter controle sobre suas ações. Libertem o Carnell! Ele não fez nada de errado! Suas mãos logo chegam e confirmam as memórias de Carnell através de sua habilidade. Embora Carnell tenha trocado a medicina do imperador, plantado falsas evidências contra Riela e até tentado suicídio, nenhuma dessas ações veio de sua própria vontade. Em vez disso, ele se lembra de ouvir uma voz fraca, ordenando que obedecesse, provando que há hipnose envolvida. Herr Han conclui que um inimigo muito mais perigoso está agindo por trás das cenas. Embora profundamente ferido, ele poupa Carnell e o ordena para a quarentena. Ele permite que Carnell se redima, ajudando Jess a investigar a medicina falsa. 2 dias depois,
Carnell se recupera gradualmente enquanto trabalha com Jess. Ele é grato a Riella por acreditar nele. Agradece-a calorosamente enquanto conversam juntos. Herhan, inesperadamente, testemunha a cena e não consegue esconder sua inveja. Uau! O imperador possessivo em sua melhor forma. Quando percebe que Riella se feriu ao salvar Carnell, este se oferece para tratar seu ferimento. Mas Herhan rapidamente o dispensa e cuida do machucado dela pessoalmente. Atrás de sua irritação, há uma preocupação mais profunda. Qualquer um que ainda seja vulnerável à hipnose, incluindo Carnell, pode inconscientemente colocar Riella ou o imperador em perigo novamente. Enquanto as criadas preparam Riella para o dia, discutem em voz baixa como conquistar seu favor. Agora que ela se tornou tão importante para o imperador, até os guardas a acham misteriosa. Em vez de aproveitar os luxos do palácio, Riella passa a maior parte do tempo na biblioteca. Deixando todos intrigados ao seu redor, Riella pensa, eu sou melhor do que eu sairia para fazer compras. Riella visita Carnell em quarentena com livros. Enquanto Jess analisa de perto a medicina falsificada, elas descobrem que as memórias de Carnell voltam somente na presença dela. Perhan logo interrompe. Ele a puxa para longe e a lembra de não tocar seu subordinado de forma tão casual. O possessivo Perhan deixa Riella desconcertada quando ele diz que ela é muito mais do que uma companheira ou até mesmo uma amante para ele. Em seguida, Perhan anuncia que Riella se mudará para o Palácio do Lago. Com essa ordem, a equipe do palácio rapidamente começa a se preparar para a transferência. Riella fica perplexa até descobrir que a residência é tradicionalmente reservada para a futura imperatriz. Rumores imediatamente se espalham de que o imperador pretende, sem dúvidas, se casar com ela. Anotem, pessoal, se vocês querem se casar com ela, arrumem um palácio. Enquanto isso, Ashian confronta Herhan sobre a decisão súbita. Eles sabem que o imperador nunca planeja deixar Riella se tornar sua viúva. Em vez disso, ele está preparando um futuro seguro para ela após sua própria morte. Sem que os dois homens saibam, Riella escuta a conversa deles do lado de fora do quarto. Ashian reflete sobre os inúmeros sacrifícios de Herhan para preparar o império para sua morte. Ao descobrir que Riella também faz parte desses planos, ele pergunta sobre o futuro dela. Herhan explica que torná-la imperatriz e conceder-lhe autoridade a protegerá depois que ele se for. Compreendendo sua determinação, Ashian promete silenciosamente apoiar Riella com todas as suas forças. Ninguém está morrendo nesta história. Sem que eles saibam, Riella ouve a conversa. Ela tem dificuldades para respirar ao saber que Herhan já aceitou sua própria morte. Ela sai silenciosamente antes que alguém perceba, até pedindo aos cavaleiros nas proximidades para não contarem ao imperador que ela esteve lá. Na manhã seguinte, enquanto todos presumem que ela está a caminho de ver Herhan, Riella, em vez disso, visita Jess. Ela faz a pergunta que tem temido. Quanto tempo o imperador ainda tem? Ela fica chocada ao descobrir que Jess já sabe. Jess inicialmente se recusa a responder. Ela acredita que ainda tem esperança de curá-lo. Contudo, ao ver as lágrimas que ela tenta desesperadamente esconder, ele finalmente conta a verdade. Perhan sobrevive apenas por pura determinação. Ele já deveria ter morrido há muito tempo. Os últimos 6 meses foram um verdadeiro milagre. Jess admite que não ficaria surpresa se o imperador morresse amanhã. Também não ficarei surpresa se ele preparar um kit de taxidermia de novo. A verdade deixa Riella de coração partido. Ela percebe que todos próximos ao herdeiro Han tem se preparado silenciosamente para sua morte. Enquanto isso, ela egoisticamente deseja que o tempo simplesmente pare. Jess a adverte suavemente para não entregar todo o seu coração ao imperador. No entanto, ao ver sua dor, ele finalmente deixa de lado sua suspeita e começa a tratá-la com verdadeira bondade. Enquanto isso, o herdeiro Han convoca o Conselho Imperial e propõe a nomeação de Riella como embaixadora, permitindo que ela resida no Palácio do Lago. Os ministros explodem em protesto. O herdeiro Han declara calmamente que ela terá a autoridade de embaixadora e futura imperatriz. Ele se recusa a deixar que alguém o impeça de garantir o futuro dela. Ao encerrar a reunião do conselho, os ministros saem, resmungando sobre a decisão do herdeiro Han. Um deles até o xinga por sua ganância. Em vez de se ofender, o herdeiro Han apenas sorri, divertido, pois nenhuma lei pode impedi-lo de realizar seus planos. Que imperador astuto. Mais tarde, ele encontra Riella para informá-la pessoalmente sobre sua nomeação como embaixadora. Embora esteja incomumente nervoso, ele explica com cuidado suas novas responsabilidades e as preparações que deve fazer. Para sua surpresa, Riella aceita a promoção sem hesitação. Em vez de questionar a decisão, ela pergunta ansiosamente o que precisa estudar. Ela espera que, ao servir bem ao império, possa aliviar os fardos do herdeiro Han e continuar ao seu lado. Sua confiança, inabalável, arranca uma verdadeira risada do imperador. A conversa deles é interrompida quando Jess repreende Riella por se aproximar ainda mais do herdeiro Han. Ele teme que ela só irá sofrer uma vez que o imperador se for. Riella o assegura gentilmente. Ela apenas quer ficar ao lado de Herhan e trazer-lhe paz.
Emocionado com sua sinceridade, Jess pede que ela se mantenha forte diante do imperador. Riela, em tom de brincadeira, diz a ele para seguir seu próprio conselho. Isso marca o início de uma relação mais amigável. Jess é meu personagem favorito, ao lado de Ashon. Enquanto isso, Heron pessoalmente ensina Riela em suas funções diplomáticas. Ele a designa um ajudante. Embora perceba como ela aceita cada nova responsabilidade com calma, ele confunde isso com confiança. Ele nunca percebe que ela já sabe a verdade sobre sua condição. Riela esconde sua dor atrás de um sorriso. Está determinada a passar todos os dias restantes ao seu lado. Longe dali, a princesa Greta toma conhecimento da nomeação de Riela. Ela prepara silenciosamente seu próximo movimento. Greta vê a nomeação de Riela como nada mais do que o imperador forçando o mundo a reconhecer alguém que ela considera indigna. Embora entenda os benefícios diplomáticos de ter uma embaixadora, recusa-se a aceitar a crescente influência de Riela. Palavras tão grandes para alguém tão malvado, pensa ela. Ela visita Fabian, cuja condição continua a piorar sob a culpa de ter traído Riela. Acreditando que seu sofrimento é punição por sua traição, Fabian pede perdão repetidamente. No entanto, Greta se recusa a deixá-lo afundar em desespero. Ela mostra a ele a carta oficial anunciando a nomeação de Riela. Em seguida, promete ajudá-lo a encontrar Riela mais uma vez antes de morrer. Juntamente com a aceitação formal de Riota sobre Riela como embaixadora, Greta envia secretamente outra carta pedindo a bênção do imperador para seu casamento com Fabian. Como se isso fosse adiantar alguma coisa, pensa ela. Riela se tornou muito melhor. Enquanto isso, Herhan fica cada vez mais irritado, enquanto os ministros apresentam um candidato inadequado após o outro para servir como ajudante de Riela. Alguns não têm as qualificações necessárias. Outros são rejeitados por razões tão simples quanto serem bonitos demais. Justo quando os ministros começam a perder a esperança, eles recomendam o melhor graduado da academia, um jovem brilhante que uma vez recusou. A convocação do imperador continua sendo um mistério para a corte. Eles estão intrigados com seu passado enigmático. Também estão impressionados com suas habilidades. Herhan, afinal, o nomeia como assistente de Riela, apesar de sua reputação peculiar. Acreditando que a reunião finalmente chegou ao fim, os ministros se preparam para sair. De repente, Herhan apresenta um último assunto sobre a nomeação de Riela. Antes que a discussão continue, Riela entra inesperadamente na sala. Ela traz atualizações sobre suas novas responsabilidades, deixando os oficiais agradavelmente surpresos com sua presença. Eles podem encerrar a reunião agora. Os ministros me representam em qualquer reunião corporativa em outro lugar. Jess continua examinando o medicamento falsificado até que um pequeno detalhe chama sua atenção. Ao estudar os ingredientes, ele percebe que algo impossível foi ignorado. A descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Isso o convence de que o verdadeiro propósito do medicamento é muito mais complexo do que eles inicialmente acreditavam. Incapaz de investigar imediatamente, Jess encontra Herhan, que está deixando o palácio com Riela para um dia juntos. Antes de partirem, Jess se preocupa com a saúde do imperador. Ele o lembra para não se esforçar demais. Puxando Ashon para o lado em silêncio, ele revela que finalmente identificou uma pista crucial escondida dentro do medicamento falsificado. Ele promete explicar tudo assim que Herhan voltar. Eu torço para que Jess e Ashon fiquem juntos, mas tanto faz. Enquanto isso, Haru encontra Riela do lado de fora do palácio. Incapaz de esconder sua admiração, ele a elogia até que ela fique vermelha de vergonha. Querendo retribuir a gentileza, Riela o elogia de volta de forma desajeitada, fazendo o imperador rir. Embora ela sorria durante o passeio, ela deseja em silêncio que o tempo parasse para que amanhã pudesse ser exatamente como hoje. O casal passa a tarde explorando as ruas movimentadas, comprando móveis e decorações para o Palácio do Lago. Herhan continua mimando Riela com presentes. Apesar de suas repetidas protestos, ele insiste que ela merece muito mais do que uma única joia. Ele até escolhe um elegante grampo de cabelo. Compara os cabelos cor de morango dela com o calor do verão. Embora cada momento pareça precioso, Riela não consegue afastar a tristeza que paira atrás do seu sorriso, enquanto experimenta vestidos. De repente, Herhan começa a ter dificuldade para respirar. Isso faz Riela entrar em pânico. Assustada que o aviso de Jess possa se tornar realidade, ela se agarra fortemente a ele. Ela implora para que ele não a abandone. Dominada pelo medo, ela finalmente confessa que se apaixonou profundamente por ele. Não consegue suportar a ideia de perdê-lo. Finalmente, a fase de situação deles chega ao fim. Herhan percebe que Jess deve ter contado a ela sobre sua condição. Em vez de se sentir sobrecarregado, ele fica profundamente tocado pela confissão dela. Ele a acalma gentilmente.
afirmando que não vai desaparecer tão cedo. Ele se inclina e a beija, grato por alguém realmente desejar que ele permaneça vivo. Após levar Riela de volta, ela recebe sua primeira carta diplomática como embaixadora. Sozinha em seu escritório, ela lê a resposta de Ryota e descobre o pedido de Greta pela bênção do imperador em relação ao seu casamento com Fabian. Ela se prepara calmamente para sua resposta antes de levá-la ao seu chefe para aprovação. Enquanto isso, Jess revela a Ashian que parte do remédio falsificado não passa de água. Isso significa que Herhan, sem saber, perdeu doses vitais durante semanas. Alarmado com a descoberta, Jess ordena um exame médico completo e adia a agenda do imperador, apesar dos protestos de Herhan. Eu adoro como Jess é rigoroso. Afinal, ele é um médico. Quando Riela visita mais tarde para entregar os documentos diplomáticos, Perron a recebe feliz até ler o pedido de Greta. Sua expressão imediatamente se escurece. Ele percebe que a carta tem implicações muito maiores do que parece à primeira vista. Herhan não gosta do conteúdo do pedido de Greta e pergunta a Riela se ela realmente se sente confortável lidando com os assuntos da princesa. Briella assegura que consegue gerenciar e admite que já escreveu uma resposta formal, embora saiba que Greta pode. Continue causando problemas. Ela não tem mais medo disso. Ela acredita que seus pensamentos estão ocupados apenas por Herhan. Tocada por suas palavras, Herhan a recompensa com outro beijo. Ele brinca que há muitos sofás por perto caso ela desmaie de novo. Eu temo que Herhan vai ficar mais travesso a partir daqui. Seu momento de paz é abruptamente interrompido quando Ashian irrompe no quarto. Ele imediatamente repreende Herhan por ignorar as rígidas ordens médicas de Jess. Ele lembra ao imperador que o exame requer repouso total. Ele proíbe Riela de visitar seus aposentos por uma semana inteira. Herhan reclama como uma criança, mas Ashian se recusa a ceder. 3 dias depois, o exame avança sem problemas. Embora Herhan fique cada vez mais inquieto por estar separado de Riela, ele se preocupa com a próxima reunião diplomática dela com a família real de Ryota. Ashian o tranquiliza dizendo que o novo assistente dela já chegou para orientá-la. Riela logo conhece o misterioso jovem El. Ele é calmo, disciplinado e excepcionalmente bonito. El imediatamente começa a ensinar a ela etiqueta diplomática, corrigindo até os menores erros. Eu faria algo errado de propósito só para El me corrigir. Embora seu profissionalismo rígido inicialmente a sobrecarregue, Riela percebe rapidamente que sua dedicação vem de um desejo genuíno de prepará-la bem. Após vários dias de aulas, ela nota que sua personalidade reservada está suavizando um pouco, esperando fazê-lo se sentir mais à vontade. Ela o convida para passear pelos jardins do palácio. Enquanto caminham juntos, Riela de repente tropeça e El a agarra instintivamente pela cintura antes que ela caia. Riela rapidamente agradece a El depois que ele a segura. Em outro lugar, Herhan se torna cada vez mais inquieto. Após dias de repouso rigoroso, o relatório de Ashian de que Riela tem passado tempo com seu novo e bonito assistente apenas piora seu humor. Incapaz de resistir, Herhan observa secretamente de uma janela do palácio e encontra o casal. Caminhando pelos jardins, ele vê El segurando Riela pela cintura quando ela tropeça. Isso o enche de ciúmes. Ele aperta o punho de frustração. Ciúmes. O melhor combustível para acender um fogo mais tarde. Riela e El visitam a biblioteca para continuar os estudos. Eles descobrem que El já estudou em uma academia de prestígio. Riela fica surpresa quando ele admite que foi ostracizado por causa de suas origens humildes. Ele chegou a ser negado de acessar a biblioteca. Esperando confortá-lo, Riela compartilha sua própria infância. Ela explica que também cresceu sem poder comprar livros. Ela valorizava cada oportunidade que tinha de visitar uma biblioteca. Atingido pela sinceridade dela, El recomenda sua história favorita. É um conto sobre os antigos super-humanos que um dia moldaram o mundo. Pela primeira vez, ele abaixa a guarda e sorri. Se você não os quer, me dá eles. Depois, El encontra Jess, que o reconhece como o brilhante erudito. Ele uma vez rejeitou um convite para trabalhar no laboratório imperial. A breve troca deles se transforma em um debate leve entre ciência e literatura, até que Riela chega. Ela, sem saber, alivia a tensão. Aquela noite, Perhan sai secretamente de seus aposentos. Ele utiliza uma passagem secreta que leva ao Palácio do Lago. Ele não consegue suportar mais uma noite sem ver Riela. Perhan segue a passagem escondida reservada para imperadores e imperatrizes. É a razão pela qual ele insiste em dar o Palácio do Lago a Riela. Embora saiba que deveria permanecer sob observação, a saudade de vê-la se mostra mais forte que a razão. Enquanto isso, Riela desenvolve uma febre após dias de estudos sem parar. Ela esconde isso de todos. Ao invés de avisar Jess, ela insiste em continuar suas lições.
Isso deixa El cuidando dela em silêncio, acreditando que a sobrecarregou. El se culpa e pede desculpas. Riela lhe dá um leve tapa na testa e o reassura. Ela diz que sua orientação rigorosa a ajudou a aprender mais rápido, fazendo com que ele se sentisse inesperadamente confortado. Riela, não. Você já tem o Han. Quando El tenta verificar a temperatura dela, o Han aparece de repente. Ele ordena severamente que El tire a mão dele. Embora El se apresente respeitosamente, o imperador lhe dá pouca atenção. Ele o avisa para não esquecer que Riela ainda é uma mulher. A tensão entre os dois homens se torna inegável. Por sua vez, Han admite que sente muita falta de Riela. Ele se entristece ao pensar que ela pode tê-lo esquecido enquanto passa tanto tempo com sua assistente. Eu só sei que El deve estar chorando em algum lugar. Antes que Riela consiga responder, a febre a overwhelma e ela desmaia. O Han a leva imediatamente para a cama. Ele fica ao lado dela, mesmo sabendo que Jess o repreenderia por sair da quarentena. Não conseguindo esconder seu ciúme por El estar cuidando dela primeiro, Han dá um beijo suave em Riela. Ele permanece ao lado dela até que ambos adormeçam. A noite passa tranquilamente, enquanto Riela fala em seu sono sobre os antigos super-humanos, da história favorita de El. No entanto, pela manhã, ela se recusa a acordar. Alarmado, Han imediatamente chama Lo e ordena que ela traga Jess. Enquanto espera, Han reflete sobre as estranhas palavras de Riela. Ele começa a ligá-las à lenda dos super-humanos. Ele se pergunta se os misteriosos protetores mencionados na história poderiam explicar por que Riela é a única imune ao seu poder. Por que ela parece capaz de protegê-lo de maneiras que ninguém mais consegue. Então, eles realmente são um par perfeito. Jess logo chega e examina Riela. Ele descobre que o corpo dela está severamente exausto e que ela pode até cuspir sangue se sua condição piorar. Han culpa a si mesmo por ignorar tanto as ordens de Jess quanto a saúde frágil de Riela. No entanto, uma surpresa ainda maior acontece quando Han percebe que agora pode ouvir os pensamentos de Jess sem precisar de contato físico. Jess imediatamente reconhece a mudança como um novo desenvolvimento na condição do imperador. Ele o conduz para mais exames. Enquanto isso, Lu responde a inúmeras perguntas sobre a noite anterior, antes do Han. Ele volta silenciosamente para o lado da cama de Riela. Ele a observa dormir tão pacificamente. Percebe o quão frágil ela realmente é. Gentilmente, ele a abraça e beija sua testa. Ele silently implora para que ela acorde. Seu momento tranquilo é interrompido quando El chega para visitar Riela. Isso faz com que o imperador relutantemente o deixe entrar. Um silêncio desconfortável toma conta do ambiente enquanto Herhan e El se encaram. El apresenta presentes para Riela, incluindo remédios, chocolates e o mesmo livro sobre os antigos super-humanos que ela gosta de ler. Curioso, Herhan estende a mão em direção ao livro e esbarra em El, esperando ler seus pensamentos. Para sua surpresa, ele não ouve nada. Essa realização o deixa profundamente inquieto. Embora Herhan avise El que cuidar de Riela vai além das responsabilidades de um ajudante, El responde calmamente que não está servindo a ela apenas por dever. El, Riela não está disponível para ninguém além de mim. A troca apenas aprofunda a suspeita do imperador. Assim que El sai, Herhan fica ao lado de Riela inconsciente, desejando que ela acorde e o tranquilize mais uma vez. Em outro lugar, El volta para casa, onde sua mãe comenta que alguém com seu talento merece servir a uma família nobre, e não a Riela. Ela lhe entrega uma carta do duque, que expressa desapontamento com sua atual função. No entanto, ele lembra El da dívida que o liga a ele. Lendo a carta, El aceita silenciosamente o fardo que carrega há anos. Para salvar sua família, ele deve obedecer às ordens de seu benfeitor e buscar os descendentes dos antigos super-humanos, Nril e An-Tu. Eu pagaria a dívida de El se não estivesse quebrado. Enquanto isso, Jess e a Xian descobrem a passagem secreta que Herhan está usando para visitar Riela durante a quarentena. Isso deixa Ashan horrorizado, pois o imperador ignorou todas as restrições médicas. De volta ao Palácio do Lago, Riela finalmente recupera a consciência. Ao ver Herhan a esperando, fielmente ao seu lado, ela sorri. Então os dois compartilham um beijo silencioso, valorizando mais um momento pacífico juntos. E é isso por hoje, galera. O que vocês acharam? Como sempre, não esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte. Assim, sabemos que vocês querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para as novidades. Até a próxima!